Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelas histórias dos grandes capos do submundo. Hoje, vamos explorar a vida e os feitos de um personagem que desafiou as convenções e deixou sua marca indelével no mundo do contrabando. Pacho Herrera, o maior inimigo de Medellín. E preparem-se para adentrar nos bastidores de um império clandestino, onde coragem, astúcia e determinação moldaram um legado único. Mas antes de mergulharmos nessa narrativa intrigante, é crucial entendermos o contexto histórico que forjou a figura de Pacho Herrera. Nascido na Colômbia, ele cresceu em meio ao grande boom da coca no país. Desde cedo, ele testemunhou as dinâmicas complexas e muitas vezes loucas que permeavam o submundo organizado. No entanto, ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Pacho não se contentou em seguir um caminho convencional. Sua história é marcada por uma dualidade intrigante. De um lado, o implacável líder de uma das organizações mais poderosas da época, e do outro, um homem que desafiou as normas sociais ao assumir abertamente seu gosto por homens. Ao longo deste vídeo, vamos explorar os desafios e as enormes conquistas de Pacho Herrera, desde seus primeiros passos no submundo até sua ascensão meteórica ao topo da hierarquia da organização de Cali. Vamos mergulhar fundo na mente desse vilão, cuja ganância e a sede de poder moldaram não apenas sua própria história, mas também deixaram um impacto duradouro no cenário do contrabando na Colômbia. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva e ative o sino para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem colaborar com o canal, o apoio de vocês é fundamental para nós. Agora, preparem-se para uma jornada repleta de reviravoltas, intrigas e revelações surpreendentes. Bora pro vídeo! O nome de Pablo o El Patrón ainda é familiar muitos anos após sua queda. Ostentação, poder e a figura típica do macho rico e de olhar firme são frequentemente associadas a algumas de suas imagens. No entanto, em um mundo onde Pablo viveu como o mais notório chefe do contrabando da história, havia um homem que desafiou seu reinado no submundo. Um homem que você normalmente não se colocaria no mesmo mundo em que Dom Pablo existia, mas que prosperou lá e, no final, se tornaria um dos mais importantes desse ramo. Seu nome, Helmer Herrera Buitrago, o grande capo e inimigo número 1 de Pablo o El Patrón. Esta é a história de como isso aconteceu e porque você provavelmente sabe pouco sobre ele, apesar de sua importância. Ele era popularmente conhecido como Pacho, mas seu nome era Francisco Helmer Herrera Buitrago, e nasceu em 24 de agosto de 1951 em Palmira, Vale del Cauca, Colômbia. Desde adolescente sempre foi contrabandista. Até que aos 22 anos se mudou para os Estados Unidos e se tornou mecânico da Nemac Corporation, uma empresa de peças de aeronaves em Nova York. Naquela época o trabalho que se fazia era para os aviões de guerra do governo. Como eu era mecânico industrial e consegui obter a segurança social, comecei a trabalhar legalmente, disse Herrera durante uma investigação do Ministério Público, que a revista Semana noticiou. Pacho viveu em uma época em que os Estados Unidos eram vistos como a terra onde os sonhos se realizavam, e ele não iria parar por nada para se tornar alguém. Precisando de outra fonte de renda, Pacho logo se tornou um corretor de joias e metais preciosos, começando a contrabandeá-los para ganhar mais dinheiro. Insatisfeito com os lucros, Pacho queria mais. Lá ele permaneceu 4 anos, ganhando alguns dólares por hora, enquanto ajustava seu orçamento comprando calculadoras e relógios eletrônicos que enviava para a Colômbia por um preço muito mais alto. E então lhe apareceu outro negócio mais lucrativo e menos desgastante, liderado por seu irmão Ramiro Herrera: a lavagem de dólares. Em 5 anos conseguiu faturar cerca de 100 milhões de dólares em panelas, abridores de garrafas, outros eletrodomésticos e malas de fundo duplo.
Os dólares que trouxe dos Estados Unidos eram do contrabando e também de alguns industriais, pois devido à situação cambial que existia naquela época não era possível trazê-los legalmente. Eram de pessoas que trabalhavam em atividades ilícitas, confessou Herrera na investigação perante o Ministério Público. Naquela época, era fácil escapar dos controles aeroportuários, assim como acontecia com os carregamentos de coca, embora o risco aumentasse um pouco. A representação de Pacho na série da Netflix foi uma mistura de ficção e realidade. Durante seus dias, ele viveu uma vida muito privada e ficou fora dos olhos do público o máximo possível. Pacho Herrera era um empresário nato e pode ser eternamente creditado por construir um dos negócios de contrabando e lavagem de dinheiro mais sofisticados e lucrativos da história. Sua vida privada também o ajudou a se manter discreto por muito tempo. E mesmo depois de ser descoberto, Pacho não deixou de se relacionar com outros caras, era um homem firme em suas decisões, que não ligava para a opinião de ninguém. Ser um empresário minucioso não o isentou de ser um capo extremamente frio. Como a maioria desses chefões, Pacho geralmente tinha homens à sua disposição para fazer o trabalho sujo por ele. Pacho foi um capo de capos obcecado por poder e dinheiro, e não parava por nada para eliminar obstáculos em seu caminho. Em certo momento, Pacho fez tanto dinheiro que não pôde mais esconder, e aí começou a ostentar. Ele construiu para si um apartamento de 14 andares com pisos de mármore e várias jacuzzis. Ele também tinha mais de 70 carros, incluindo um Mazda à prova de balas. Pacho encontrou a organização de Cali, mas não se engane, isso não é uma história de contos de fadas. Cali não é uma mulher por quem Pacho se apaixonou, mas uma das organizações de contrabando mais sinistras que já existiu. Após algum tempo, Pacho decidiu voltar para Cali, aparentemente para buscar pastos mais verdes no negócio de distribuição do ouro branco. Isso foi em 1983, quando ele se deparou com a organização de Cali e ganhou a admiração dos irmãos Rodrigues, que eram os fundadores da organização. A organização de Cali era um notório grupo de contrabando que existia no sul da Colômbia, na cidade de Cali, e se estendia até o Vale del Cauca. Foi fundado por dois irmãos chamados Gilberto Rodrigues Orejuela e Miguel Rodrigues Orejuela. Relatos dizem que eles costumavam estar envolvidos com Pablo e sua organização, mas eventualmente se separaram. Eles também tinham outro membro, chamado José Santa Cruz Londono, que mais tarde se tornaria o quarto no comando da organização de Cali. Os irmãos Rodrigues também tinham uma história de da pobreza à riqueza, pois o pai deles havia abandonado sua família para viver com outra mulher. Inicialmente eles começaram com raptos, e a partir daí foram migrando para começar seu negócio de contrabando e estabelecer a organização de Cali. O nome do grupo refletia isso, os Cavalheiros de Cali, exceto que eles estavam longe disso. O grupo originalmente operava através de um grupo de raptores conhecido como Los Chemas. Nos primeiros dias de sua operação, o rapto de 2 diplomatas suíços lhes renderam $700 mil em resgate e foi um grande impulsionador de fundos para o domínio do contrabando, a organização de Cali. Eles começaram com erva, mas o lucro era baixo e uma quantidade extremamente grande tinha que ser transportada para gerar um lucro considerável. Desesperados por um melhor fluxo de caixa, o grupo partiu para a coca, que era muito mais lucrativa. O grupo lançou-se no negócio em um momento em que não havia políticas rígidas e leis sobre a coca especificamente, pois acreditava-se que era menos importante e menos viciante do que a heroína. Enquanto isso, Pacho abordou o grupo para negociar direitos de comércio para a cidade de Nova York. Pacho foi enviado para Nova York para estabelecer uma base de distribuição e conduziu suas operações lá. Logo, Pacho provou suas habilidades, inteligência e lealdade à organização e foi promovido ao círculo dos chefões, como o 4º posto no comando. Ele era o mais jovem, o mais ágil e muito sagaz. A organização de Cali ficou conhecida por ser a mais sofisticada na distribuição de coca para os Estados Unidos, supervisionando as remessas e distribuições. Eles inundaram os Estados Unidos tanto que controlaram mais de 80% de toda a coca produzida na Colômbia entre 1993 e 1995, se igualando à organização de Medellín de Pablo. A operação da organização de Cali não só era organizada na distribuição de pó, mas também tinha várias operações de lavagem de dinheiro.
A riqueza ilegal da organização cresceu tanto que se tornou um problema escondê-la dos olhos atentos da lei. Para resolver esse problema, a organização investiu pesadamente em uma ampla gama de negócios e empresas legítimas de fachada para permitir um canal indiscutível de lavagem de dinheiro. A organização de Cali fez de um dos irmãos fundadores, Gilberto Rodrigues Orejuela, o presidente do Conselho do Banco dos Trabalhadores. Isso proporcionou aos membros e afiliados a possibilidade de fazer depósitos em dinheiro e obter empréstimos sem reembolso sem nenhum problema. A organização deu um passo adiante estabelecendo o que foi o primeiro banco interamericano com sede no Panamá, levando a lavagem de dinheiro internacional a um nível completo. Em um dado momento, a organização de Cali embarcou em um movimento evangélico chamado Limpeza Social. O objetivo era limpar os bairros dos moradores de ruas que eram considerados como descartáveis. Isso levou à queda de milhares de jovens de rua, trabalhadoras da sacanagem, ladrões e todos que ficassem causando na cidade. A organização recrutou a ajuda de locais para essa limpeza e formou um grupo autoproclamado chamado Grupo de Limpeza Social. A organização deu instruções para mandarem uma declaração: Cali limpa, linda e segura. Os corpos eram jogados no rio Cauca. Haviam muitos no município de Marcela, em Risaralda, que acabaram por ficar à beira-mar devido à necessidade de recuperar e realizar autópsias neles. Esse ato cheirava a uma exibição pura de loucura sobre os indefesos com um toque de ironia. O império da organização de Cali eventualmente caiu, mas não sem que a DEA e a polícia colombiana testemunhassem que sua contra-inteligência era uma das mais sofisticadas que já haviam encontrado. Durante uma operação contra a organização de Cali em 1995, a DEA descobriu que a organização, por meio de um dispositivo de espionagem obtido dos serviços de inteligência israelenses, monitorava todas as chamadas feitas de Cali e todas recebidas de Cali também, bem como as feitas do Ministério da Defesa e da Embaixada dos Estados Unidos. A organização também tinha cerca de 5.000 taxistas em sua folha de pagamento. Esses motoristas forneciam à organização informações sobre cada agente da DEA e figuras políticas importantes. Em algum momento nos anos 1980, a organização de Cali e a organização de Medellín, liderado por Pablo, discordaram sobre quem deveria ser o único distribuidor para Los Angeles. Outros membros da organização de Cali sugeriram a ideia de compartilhar a cidade e delegar a Pacho a responsabilidade pela negociação. Pablo recusou, pois a organização de Cali já dominava quase todos os pontos de distribuição e ele não queria ceder Los Angeles para eles. Isso enfureceu Pacho, que preferia não compartilhar desde o início. Para piorar a situação, em determinado momento, 2 contrabandistas de baixo escalão das duas organizações entraram em conflito por causa de uma mulher em Nova York. Devido a Negro Pabon, um velho amigo de Pablo, ter uma rixa pessoal com Pinha, que era funcionário de Pacho, as organizações passaram a se estranhar cada vez mais, pois Pablo pediu que Pacho entregasse Pinha, mas Pacho se negou. Após isso, Pablo agiu por conta própria e mandou seus homens até Cali para acabar com Pinha, e isso acarretaria um ódio maluco de Pacho por Pablo. Conflitos entre organizações rivais eram normais, mas Pacho e Pablo eram inimigos jurados. Embora houvesse essa história, todos evitavam abordar a causa da rivalidade. Esse fato acabou levando a uma troca de balas que deixou muitos caídos. Muitas pessoas perderam familiares, mas a família de Pablo sobreviveu, embora o incidente no edifício Mônaco tenha deixado sua filha surda do ouvido esquerdo. Suspeitando que fosse Pacho, Pablo retaliou enviando um esquadrão de sicários para dar de baixa em Pacho. Os sicários invadiram uma fazenda onde Pacho estava durante um jogo de futebol. A bala comeu e deixou 18 pessoas caídas, mas Pacho não estava entre elas. Outro ataque foi orquestrado por Pablo e seus homens e ocorreu em 1991, deixando várias pilhas de corpos espalhados pelo resort onde ele foi emboscado. Mas, mais uma vez, Pacho havia conseguido escapar. Brevemente, a treta entre as duas organizações cessou. Isso porque eles tinham um inimigo comum para combater: o governo colombiano. Distraídos por esse inimigo, eles de maneiras distintas forçaram o governo colombiano a emendar completamente a Constituição sobre a extradição para os Estados Unidos, corrompendo e eliminando vários legisladores e pessoas de alto perfil. Depois de superar o obstáculo da extradição, Pacho e Pablo estavam novamente em conflito.
Foi então que Los Pepes entraram em cena. A organização de Medellín havia se enfraquecido devido às baixas dadas durante sua disputa com o governo colombiano, e Pablo estava preso em seu castelo chamado La Catedral. Porém, Pablo estava surtando cada dia mais. Ele resolveu dar de baixa em Gerardo Kiko Moncada e Fernando Galeano, seus 2 homens que cuidavam de tudo nas ruas. Mas Pablo só não esperava que esse ato acabaria resultando na criação dos Pepes, um grande grupo formado por todos os inimigos de Pablo, os governos colombianos e estadunidenses e até seus antigos aliados. Los Pepes se referia às pessoas perseguidas por Pablo, e qualquer pessoa comum que Pablo havia prejudicado anteriormente e que buscava vingança contra ele. O objetivo era derrubar a organização de Medellín e principalmente Pablo. A disputa começou e Los Pepes destruíram todas as formas de proteção que Pablo tinha, acabando com mais de 60 membros e associados da organização de Medellín e centenas dos homens de Pablo, desestabilizando Dom Pablo e o deixando sem grana. A caçada a Pablo continuou e ele foi forçado a se esconder. Embora Los Pepes tenham recebido ajuda das autoridades colombianas e do bloco de buscas, se acredita que Pacho foi o principal suporte e financiador por trás deles. Alguns dias se passaram, e no dia 2 de dezembro de 1993, Pablo foi rastreado até uma casa em Medellín e teve seu fim enquanto tentava escapar descalço pelos telhados. Após a queda de Pablo, Pacho e a organização de Cali assumiram o controle do que restava da organização de Medellín, tornando-se a organização do submundo mais poderosa da época, arrecadando mais de 8 bilhões de dólares por ano com a distribuição de coca. E o que aconteceu com Pacho após a queda do patrão de Medellín? Cansados do longo reinado de insanidade, o governo colombiano declarou foco total na organização de Cali, mas bem mais de leve do que fizeram com Medellín. A aplicação da lei iniciou isso direcionando os 2 maiores canais de distribuição de Pacho em Nova York. Por meio de inteligência muito discreta, o governo colombiano conseguiu chegar a um acordo com os membros da organização de Cali e seus associados. Foi registrado que pelo menos 100 contrabandistas se entregaram. Além disso, mais de 2,5 toneladas de coca foram apreendidas, juntamente com mais de 20 milhões de dólares em carros e bens. Registros pessoais e força de trabalho descobertos na internet deram ao governo uma visão mais detalhada da organização de Cali. Após a operação, em 1996, Pacho se entregou às autoridades, mas mesmo na prisão, ele continuou a operar seus negócios. Pacho foi o último dos 4 chefões da organização de Cali a se entregar, sabendo que era um beco sem saída para ele após uma intensa caçada que encurralou Gilberto, e posteriormente Miguel. Ele se entregou ao Bloco de Buscas, um grupo de elite da Polícia Nacional da Colômbia. Pacho foi condenado a uma pena de 6 anos e 8 meses de prisão por acusações de contrabando. Sua sentença foi posteriormente ampliada para 14 anos. Em 1998, na prisão, Pacho supostamente se reabilitou e, como gostava muito de jogar futebol, ele organizou várias atividades esportivas na prisão e até patrocinou múltiplos torneios de futebol. Também foi relatado que Pacho se matriculou em um curso de graduação em administração de empresas. Bem, ele não viveu o suficiente para se formar. Apesar de estar detido na ala de segurança máxima da prisão, Pacho tinha permissão para encontrar seus advogados e receber visitantes, e em 6 de novembro de 1998, um visitante decidiu mudar toda essa narrativa. Rafael Engel Uribe, um dos conhecidos de Pacho, o visitou na prisão enquanto o chefão de Cali estava em uma partida. Pacho o viu e pouco tempo depois de o abraçar, Rafael sacou uma pistola e cravou 6 balas em Pacho. O chefão não sobreviveu, e o motivo desse ato? Pacho havia tentado acabar com o principal sicário da organização Norte del Valle, mas seu plano não deu certo, e ele acabou sendo cobrado. Por fim, Pacho Herrera, na história, ficou conhecido como o homem que liderou sua organização na disputa mais animalesca entre as organizações de contrabando mais insanas até a vitória. Mas no final, ele não pôde viver para aproveitar sua vida. Salve família! E assim, chegamos ao fim dessa incrível jornada pelo universo de Pacho Herrera, um dos mais fascinantes e complexos chefões do submundo que já existiram. Espero que vocês, caros espectadores,
tenham sido cativados por essa história repleta de coragem, determinação e desafios. Ao longo deste vídeo, podemos testemunhar como Pacho desafiou as convenções sociais e se destacou como um líder formidável, deixando um legado que transcende as fronteiras do tempo. Mas mais do que apenas um líder do contrabando, Pacho Herrera foi um símbolo de autenticidade e coragem, ao assumir publicamente sua identidade e desafiar os estereótipos impostos pela sociedade e o submundo. Que a história de Pacho nos sirva de inspiração para sempre buscarmos a verdadeira essência de quem somos, sem medo de enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Vocês já ouviram falar dos sicários? Eles são geralmente homens contratados que surgem das sombras, preparados para eliminar qualquer um que se coloque no caminho de seus contratantes. Mas o que acontece quando o alvo não é apenas um simples qualquer, mas sim a família de um capo rival? Hoje vamos mergulhar no sombrio e sinistro mundo dos sicários, que por vezes ficam a cargo de famílias inteiras. Prepare-se, pois o que você vai ver a seguir não é para os fracos. Os sicários não apenas eliminam seus alvos, mas enviam uma mensagem clara e dura. Quem manda é o patrão. Neste vídeo, vamos explorar casos reais e analisar como esses sicários operam. Vamos entender o motivo por trás desses atos e como isso tudo normalmente termina, se é que termina. Fiquem com a gente até o final e descubra como esses eventos moldam a vida de centenas de pessoas todos os dias. Se você acha que está seguro, pense novamente. A voracidade dos sicários pode atingir qualquer um, a qualquer momento. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos sobre os mistérios do submundo organizado. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considere ser um apoiador do canal, toda ajuda é válida. Agora, vamos começar essa jornada e descobrir como tudo costumar terminar. Bora pro vídeo. Os poderosos capos das grandes organizações muitas vezes acham que podem fazer o que querem, mas suas famílias são sagradas. Para eles, ninguém deveria ousar relar em suas famílias. Porém, se você está no jogo do submundo, sua família simplesmente jamais estará tranquila. E uma vez que você arruma desavenças, você cria inimigos. Seus rivais, os entes queridos deles, organizações rivais e as autoridades sempre estarão em seu encalço. O pior é que, se você der de baixa em um membro da família de um chefão do contrabando, pode ter certeza de que eles tentarão fazer o mesmo com você. Esse tipo de loucura nunca para, pois cada ato é cobrado e as organizações dificilmente fazem tréguas. Em alguns casos, as organizações passam famílias inteiras dos sicários apenas para mandar um simples recadinho: a família deles é inocente. Em outros casos, a família está tão envolvida no negócio sujo que sua queda é inevitável. Bem, a única maneira de sair vivo é ser preso primeiro. Era a tarde de 12 de julho de 2020 quando um homem com o apelido de Bruxo e sua família encontraram um destino sinistro. E o responsável seria a organização de Caborca. Bem, o Bruxo trabalhava para a insana organização de Sinaloa. Durante toda a sua vida e a maior parte de sua carreira, a organização de Caborca era uma afiliada menor de Sinaloa. Caborca era liderada por ninguém menos que Rafael Caro Quintero. Se esse nome não é familiar, saiba que Rafael fundou uma das primeiras organizações modernas do México, a de Guadalajara. Junto com Miguel Ángel Félix Gallardo e Ernesto Fonseca Carrillo, chamado também de Dom Neto, a organização de Guadalajara foi desintegrada já em 1989, graças a uma enorme operação do governo mexicano. Mas esses caras não eram de se brincar e, de muitas maneiras, se não fosse pela organização de Guadalajara, não teríamos a de Sinaloa e muitas outras organizações poderosas que estão na ativa até os dias de hoje. Depois que Félix, que também era conhecido como El Padrino, foi capturado pelas autoridades em 1989, a organização de Guadalajara se desintegrou em 3 organizações menores: Tijuana, Sinaloa e Juarez, liderados pelos capos do contrabando que trabalhavam com Guadalajara anteriormente. Mas, Joaquim começou como sicário de El Padrino, e nos anos 1980, a organização de Guadalajara era a maior contrabandista de coca e erva do México. Então, não é de se admirar que muitos funcionários de baixo escalão, como Chapo, quisessem se provar, subir na hierarquia e ganhar muito dinheiro. Assim, quando a organização de Miguel,
Dom Neto e Rafael foi dissolvida, os maiores chefões do contrabando que não foram presos ou dados de baixa assumiram organizações menores, como o Sinaloa. Isso levou ao que conhecemos hoje, a disputa interminável entre as grandes organizações e as lealdades sempre mutáveis das organizações menores. É um eterno olho por olho em um mundo corrupto, onde políticos e autoridades protegem as organizações que mais pagam. É por isso que a disputa contra o contrabando nunca irá terminar. As autoridades destroem uma parte de uma organização, que então se fragmenta em organizações menores em tretas, e a loucura só piora. Mas, voltando a Rafael Caro Quintero. Como você pode imaginar, Rafael e Joaquim eram bons amigos. Desde os tempos de Guadalajara, supostamente até ajudou a orquestrarem a queda do agente da DEA Henrique Kiki Camarena. Em 1984, Kiki trabalhou com as autoridades mexicanas para liderar uma grande operação no Rancho Búfalo, em Chihuahua, que pertencia a Rafael. Após a operação, mais de 4.000 toneladas de erva foram queimadas. Isso significou 2 bilhões de dólares jogados pela janela. Para os chefões de Guadalajara, e muitas autoridades estadunidenses e mexicanas envolvidas, isso significava uma coisa: Kiki tinha que ir de base. Eles o raptaram em plena luz do dia, levaram-no para uma das chamadas casas seguras e o submeteram a coisas indescritíveis. 30 horas depois, a queda foi inevitável para o pobre Kiki. Mas sua queda trouxe um caos para Guadalajara. Produzir e contrabandear eram uma coisa, mas acabar com agentes da DEA dessa maneira era diferente. Quando a DEA soube, os estadunidenses criaram uma pressão enorme em cima do México. O governo mexicano foi forçado a entrar em ação para destruir a organização desde suas raízes. Essa foi a maior investigação da DEA até hoje, e aconteceu em 1985. Inicialmente, Joaquim e muitos, principalmente as autoridades envolvidas, saíram ilesos. Após esse incidente, ele formou sua própria organização, que cresceu e ganhou o título de organização do submundo mais poderosa do México. Até hoje, com Joaquim em uma prisão federal dos Estados Unidos, a organização de Sinaloa ainda é a que mais lucra no país. Falando em prisão, Joaquim escapou de prisões mexicanas 2 vezes, mas em 2016, foi capturado pela 3ª vez, extraditado para os Estados Unidos e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em uma das prisões mais seguras do planeta. Acabar com Kiki Camarena foi apenas a ponta do iceberg quando se trata de Joaquim. A organização de Sinaloa não caiu. Foi passada para seus filhos mais velhos, conhecidos como Chapitos. A organização de Sinaloa também estava sob comando de Ismael Zambada, também conhecido como Maio, antigo conhecido de Joaquim de Guadalajara. Isso não agradava a Rafael Quintero, porém, em 2016, a organização de Caborca trabalhava com Sinaloa contra a ascensão do CJNG. Mas por volta dessa época, o sobrinho de Rafael, Santiago Eduardo, foi dado de baixa por sicários de Sinaloa. O motivo é incerto, mas no mundo das organizações, não é incomum membros da mesma equipe baterem de frente. Organizações vivem em um mundo vingativo, cheio de homens com egos frágeis. Alguns acabam com outros até por se sentirem desrespeitados. Quando Rafael ouviu a notícia, foi a gota d'água. Por 3 décadas, ele sentia que estava ficando com a pior parte do bolo. Ele havia perdido sua organização e até foi colocado na lista dos mais procurados do FBI por ajudar Sinaloa. E, no entanto, seu amigo Joaquim sempre se safava mais facilmente. Desta vez, Rafael decidiu dar o troco. De alguma forma, ele rastreou o golpe contra seu sobrinho até um dos grandes sicários de Sinaloa, Juan Francisco Herrera, que era o tal bruxo. Ele também tinha um vasto histórico no submundo, incluindo quedas. Então, por que ele não estava na prisão? Bem, porque Joaquim tinha praticamente todas as autoridades em seu bolso, protegendo ferozmente seus homens e seus atos. Mas em julho de 2020, o bruxo provou de seu próprio remédio amargo. Ele estava dirigindo com sua esposa e filha quando um táxi os forçou a parar. Do táxi desceu uma equipe inteira de sicários com muitos equipamentos bélicos. Eles cercaram o carro do bruxo e acabaram com toda a família. Os 3 caíram no local, assim como a aliança entre Sinaloa e Caborca. Um mês após o bruxo e sua família serem dados de baixa,
outra treta insana ocorreu. Em 13 de agosto de 2020, César Carrillo Leiva foi crivado de balas e deixado para ir de base na frente de sua casa e de sua família, e ele caiu pelas mãos dos chapitos. César era filho de Amado Carrillo Fuentes, conhecido como o Senhor dos Céus. Mas qual o motivo de tudo isso? Assim como Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo trabalhou de perto com Joaquim no início da organização de Guadalajara. Na verdade, ele ganhou seu apelido porque foi o primeiro a usar aviões de carga para transportar toneladas de coca de seu tio Dom Neto. Isso aconteceu na mesma época da organização de Medellín na Colômbia, e não demorou muito para o Senhor dos Céus estabelecer seu próprio contato na Colômbia para trabalhar com Pablo El Patrón, estabelecendo uma relação de bilhares de dólares entre Colômbia e México. Amado também trabalhou de perto com a família Arellano Félix, que assumiria Tijuana. Depois que a organização de Guadalajara se desintegrou em 1989, Amado Carrillo assumiu a organização de Juarez. Era um império de 25 bilhões de dólares na época de sua queda, em 4 de julho de 1997. Assim como a maioria dos chefões do contrabando, Amado vinha treinando seus filhos para assumirem sua organização após sua queda. Você pode até chamar isso de preparação, afinal, o treinamento envolve conhecimento no ramo e forte desensibilização a loucuras. De qualquer forma, nos anos 2000, os filhos de Amado, incluindo César, entraram em uma disputa com a galera de Sinaloa pela rota de contrabando de El Paso. Isso aconteceu não muito depois da suposta queda de Amado, e as autoridades ainda protegiam seus filhos após receberem inúmeros subornos e ameaças. No entanto, com o passar do tempo, as autoridades não puderam ignorar seus crescentes atos. Eventualmente, o irmão mais velho de César, Vicente, foi preso por várias acusações de contrabando. César ficou entre a cruz e a espada. Sem poder suficiente para enfrentar seus rivais, Sinaloa tomou conta de El Paso. Seu irmão não estava mais lá para aconselhamento e proteção. Ao mesmo tempo, a organização de Jalisco estava se juntando contra ele. O CJNG colocou banners públicos nomeando-o como inimigo da organização. César se manteve discreto por quase uma década. Em 2018, ele usou o restante de seu poder e dinheiro para libertar seu irmão Vicente da prisão. Depois, ele conseguiu a libertação de seu outro irmão, Luiz Fernando. Talvez ele não devesse ter feito isso. Pouco tempo depois, Luiz foi preso novamente após seu nome ser ligado à queda da modelo de Sonora, Âmbar Dolores. E então, em agosto de 2020, o próprio César foi dado de baixa em Navolato, Sinaloa. Naquela manhã, ele notou um carro suspeito estacionado do lado de fora de sua casa. Preocupado com a segurança de sua família e a sua própria, tentou fugir pela garagem. Os sicários dentro do carro o viram e imediatamente saíram do veículo. Muito bem equipados, eles o derrubaram na frente da garagem. César caiu no chão, ainda acordado. Sua família presenciou tudo de forma impotente enquanto ele era dado de baixa. Quando a ajuda chegou ao local, de nada adiantou, e o carro da organização rival também já havia fugido. A queda de César chegou às notícias, e as autoridades alegaram que havia sido orquestrada pelos chapitos. Simplificando, aos olhos da organização de Sinaloa, sua queda era esperada há muito tempo. Talvez sua decisão de libertar seus irmãos tenha o transformado em um alvo que precisava ser eliminado. Mas não pense que os chefões da organização de Sinaloa nunca pagaram por seus atos. O mundo das organizações é um mundo insano, e isso vale para ambos os lados. Desde a prisão de Joaquim em 2016, seus filhos apenas expandiram a organização de Sinaloa com novos laboratórios e um forte impulso na produção e transporte de fentanil. Eles provavelmente estão deixando seu pai orgulhoso. Joaquim gostava de sujar as mãos e fez com que seus filhos assistissem a esses espetáculos de insanidade desde muito jovens. Eles aprenderam as loucuras com o pai. Mas há um detalhe: havia um quinto irmão, Edgar Guzmán Lopes. Ele tinha apenas 22 anos quando foi dado de baixa em um estacionamento em 8 de maio de 2008. A história começa com Gonzalo Inzunza, também conhecido como Macho Pietro. Nascido em 1971 em Sinaloa, ele cresceu em uma área conhecida pelo submundo e pela pobreza, e sua infância foi marcada por cenas duras.
Gonzalo era filho do contrabandista René Inzunza. Exposto a empregos de alto risco, René foi dado de baixa quando Gonzalo ainda era muito pequeno. Gonzalo não se afastou desse mundo, assim como os chapitos. Em vez de se afastar, ele foi atraído por esse mundo sombrio e queria ganhar muito dinheiro, assim como seu pai. Além disso, ele já tinha isso em seu instinto. Ele viu seu pai cair e agora queria dar de baixa nos rivais de seu pai. Ele tinha apenas 19 anos quando sacou sua pistola e acabou com um homem na frente de dezenas de pessoas durante uma festa. Ele era excepcionalmente insano, mesmo para aqueles no comércio de tóxicos, onde as loucuras são normalizadas. Ele era do tipo que atirava primeiro e perguntava depois. E quando as pessoas lhe deviam dinheiro, ele as caçava e dava de baixa em plena luz do dia. Uma vez, seu grupo de sicários acabou com um grupo de homens que lhe deviam dinheiro em uma festa infantil. Foi por essa época que Macho Pietro chamou a atenção de Maio e Joaquim. De fato, segundo algumas fontes, Maio sempre foi o verdadeiro líder da organização de Sinaloa. Afinal, Joaquim estava fugindo na maior parte dos seus dias em Sinaloa e viveu nas montanhas por anos, então é seguro assumir que Maio, que tinha que olhar por cima do ombro um pouco menos, era mais capaz de liderar os negócios. Quando Joaquim estava em julgamento nos Estados Unidos, ele disse que as pessoas deveriam olhar para Maio como o verdadeiro chefão e o mais insano dos dois. Ele afirmou que era uma espécie de marionete nas mãos de Maio. Mas voltando a Macho Pietro, Maio viu grande potencial na sede de poder dele. Então, quando Maio convidou ele para se juntar às fileiras de Sinaloa, Macho agarrou a oportunidade com ambas as mãos. Em poucos anos, sua insanidade lhe rendeu a posição de chefe dos sicários de Maio. Culiacán e suas cidades vizinhas ficaram paralisadas com o nome Macho Pietro. Se olhasse para ele do jeito errado, você já era. Segundo as autoridades mexicanas, Macho foi pessoalmente responsável por mais de 80 quedas durante seu tempo com Sinaloa. Entre esses 80, estavam uma dúzia de policiais. Ele não tinha respeito pela vida humana e tinha prazer em tirar a vida daqueles que estavam do lado certo da lei. Isso fez de Macho um grande alvo para as autoridades locais, mas por muito tempo, ele estava sempre um passo à frente e não seriam as autoridades que o colocariam atrás das grades. No entanto, ele cometeu um erro fatal e recebeu uma sentença de queda do próprio Joaquim. Em uma ocasião, 2 carros de patrulha entraram em seu território para prender um de seus sicários. Foi então que os homens de Macho Pietro emboscaram os carros e forçaram os oficiais a ligar para o chefe deles. Quando o chefe chegou, Macho o atacou pessoalmente e confiscou as armas dos oficiais. Ele então declarou seu território fora dos limites para qualquer aplicação da lei. Em 2002, a Polícia Preventiva Federal interceptou um comboio de sicários, incluindo o próprio Macho Pietro. Mas ele estava pronto para isso. A troca de balas que se seguiu foi enorme. 4 policiais e um sicário de Sinaloa foram dados de baixa, enquanto os outros mal ficavam de pé. Esses tipos de atos se tornaram comuns no caminho de Macho onde quer que ele fosse, e era quase como se ele esperasse por esses encontros. No início dos anos 2000, sua reputação cresceu dentro da organização de Sinaloa. Ele era temido, até mesmo por seus colegas sicários. Em 2005, ele foi finalmente preso pela Polícia Municipal de Mazatlán. Embora estivesse com um arsenal bélicos e um longo histórico de delitos, Macho Pietro conseguiu escapar da justiça mais uma vez. Como? Você pergunta? Da mesma forma que Joaquim escapou da prisão 2 vezes antes de sua prisão em 2016, Macho subornou seu caminho para fora da prisão. Ele estava de volta ativa, e Maio não poderia estar mais feliz com isso. Durante o tempo de Macho Pietro como chefe dos sicários, a organização de Sinaloa adquiriu novos territórios e destruiu qualquer tentativa inimiga de tomar sua vez. Sinaloa se expandiu para se tornar a maior organização do mundo, e Macho foi parcialmente responsável por isso. A notoriedade de Macho Pietro cresceu ao mesmo tempo que a dos chapitos. No final dos anos 2000, eles eram jovens, folgados e prontos para assumir os negócios do pai. Em uma noite fatídica, Edgar Guzmán Lopes foi encontrado no chão, jogado na rua, após ter levado uma chuva de balas. Imagine como Joaquim se sentiu ao ouvir a notícia. Muitos chefões do contrabando acreditam que podem derrubar qualquer um que queiram, e nada acontecerá com suas próprias famílias.
Até hoje, existem duas versões sobre o que aconteceu naquela noite. A primeira versão conta a história de uma guerra contínua entre as organizações de Sinaloa e Beltrán Leiva. Em janeiro daquele ano, Alfredo Beltrán Leiva foi preso pelo exército mexicano, e isso foi um grande golpe para a organização. Os outros chefes suspeitaram que Joaquim tivesse jogado sujo, talvez apontando a polícia na direção de Alfredo. Os irmãos de Alfredo decidiram que Joaquim deveria pagar na mesma moeda, então enviaram seus melhores sicários para dar de baixa em um de seus filhos mais confiáveis, mas essa é apenas uma versão. A segunda versão da história sugere que a queda de Edgar foi resultado de uma traição dentro da própria organização de Sinaloa. Disse que Gonzalo Inzunza, macho, começou a agir de forma mais independente e a tomar decisões que desagradaram Joaquim. Seu comportamento instável e sua tendência a provocar conflitos com outras organizações dentro da organização fizeram com que Joaquim e Maio começassem a vê-lo como uma ameaça. Macho estava se tornando um risco para a estabilidade da organização. Portanto, se acredita que Joaquim, talvez também aconselhado por Maio, tenha decidido que Macho precisava ser eliminado para preservar a unidade e o controle da organização. Assim, a execução de Edgar Guzmán Lopes poderia ter sido uma mensagem direta para Macho e outros sicários que ousassem desafiar a autoridade de Joaquim. Independentemente da versão correta, a queda de Edgar foi um golpe profundo para Joaquim, intensificando ainda mais a rivalidade dentro do mundo sombrio das organizações. A partir desse ponto, a escalada de tretas entre as organizações só aumentou, e a busca pela vitória e controle tornou-se ainda mais insana e implacável. A outra versão conta uma história muito mais estranha. Supostamente, os sicários que eliminaram Edgar e seus amigos eram liderados pelo próprio Macho Pietro. Então, por que o homem de Sinaloa ia dar de baixa no filho do chefe de Sinaloa? Acontece que foi um simples, mas louco, caso de identidade trocada. Logo no início de maio de 2008, Joaquim ordenou a execução de El Gaucho. Ele também era um jovem que se parecia com um de seus filhos. Para piorar, ele estava fazendo compras no mesmo centro que Edgar na mesma noite. E lembre-se, estava muito escuro no estacionamento naquela noite. Uma longa lista de coincidências sinistras levou Macho Pietro a cometer o erro crucial. Ele era um dos sicários mais confiáveis da organização, mas em um piscar de olhos, sua reputação foi completamente destruída. Agora ele tinha que cair por seu erro. Até aquele dia, Macho Pietro era protegido por Maio. Qualquer que fosse o contexto, Maio precisava dele. Exceto que agora Maio não poderia protegê-lo de Joaquim. Eles eram iguais, e as famílias dos chefões eram sagradas, ninguém as tocava. Maio sabia que Joaquim estaria sedento por vingança, então ele deixou seu braço direito sem proteção. No entanto, ele não podia simplesmente mandar seu homem para seu fim, então ele arranjou uma transferência. Macho foi transferido para Sonora, onde continuou a supervisionar o contrabando de tóxicos na área. Mas, em 2011, outra pessoa também queria acabar com ele. Manuel Torres Félix, outra figura importante na organização de Sinaloa. Manuel era um contrabandista notório que tinha excelentes relações com tanto Joaquim quanto Maio, e na época, ele também era o chefe de Macho Pietro. Macho pode ter estado fugindo de Joaquim, mas velhos hábitos custam a cair. Por volta de 2010, ele eliminou alguém sem obter a autorização de seu chefe. Manuel ficou furioso e colocou um preço na cabeça de Macho Pietro. Macho fugiu mais uma vez, desta vez para Baja Califórnia. No entanto, ele continuou a viver com medo constante de ser pego, preso ou derrubado. Ele sabia que Manuel e Joaquim tinham homens em todos os lugares, e se dessem a ordem, ele desapareceria em um instante. Em 2012, Manuel Félix Torres perdeu a vida em um tiroteio com soldados mexicanos. Por um breve momento, Macho sentiu que tinha escapado de uma bala. Ele tinha acumulado uma quantidade chocante de dinheiro com uma longa lista de delitos, mas, em vez de se tornar um chefe calmo e calculista, ele permaneceu o cachorro louco que sempre foi. Como você provavelmente sabe, quando você acaba com pessoas, você faz inimigos, e Macho Pietro vinha fazendo isso há 2 décadas. Seu dia de acerto de contas estava chegando. Conforme ele ganhava mais poder, ele também aumentava a lista de inimigos. Eventualmente, seu passado louco o alcançou. No final de 2013,
Em Hermosillo, Sonora, forças especiais mexicanas o cercaram. Sabendo que não havia escapatória, Macho enfrentou seus captores em um tiroteio feroz, fiel ao seu estilo. Mas dessa vez, a sorte não estava ao seu lado. Ele foi dado de baixa, encerrando assim a vida de um dos sicários mais temidos e insanos da história da organização de Sinaloa. A queda de Macho Pietro não trouxe paz. Em vez disso, o caos na organização de Sinaloa continuou a escalar, refletindo a natureza implacável e vingativa do mundo do contrabando. Cada queda é apenas um capítulo em uma história interminável de ambição, poder e cobrança. O comportamento de Macho Pietro apenas se tornou mais instável e errático. Maio ficou preocupado de que ele estava se tornando um problema e precisava ser eliminado. No entanto, isso não seria uma tarefa fácil. Afinal, Macho Pietro era um sicário notório. Ele liderou dezenas de grupos em batalha, e ele conhecia muito bem as táticas de Sinaloa. Na verdade, ele até mesmo criou algumas delas. Maio sabia que não podia simplesmente levar seus homens para uma luta aberta com Macho Pietro e os dele. Não acabaria bem em seu território. Em vez disso, Maio telefonou para o governo mexicano e compartilhou a localização de Macho. Em 18 de dezembro de 2013, uma força-tarefa especial combinando marinas e as forças federais chegaram a uma vila onde Macho Pietro pensava que estava seguro. Imediatamente, os guarda-costas de Macho pularam e começaram a disparar seus rifles contra os policiais. Macho e 2 de seus guarda-costas ainda estavam dentro da vila no mesmo complexo. Dezenas de pessoas aterrorizadas estavam correndo por aí tentando descobrir o que estava acontecendo e esperando escapar ilesas deste tiroteio caótico. Macho Pietro estava desesperado. Ele estava telefonando e tentando chamar reforços para ir até seu endereço. Ele sabia que isso seria o fim para ele. 2 guarda-costas nunca poderiam protegê-lo de um exército de marines e agentes federais. No entanto, seus guarda-costas tinham rifles e granadas. Então, toda vez que os policiais tentavam se aproximar de sua vila, eles jogavam granadas neles e eles recuavam. Isso continuou por 3 horas. Depois, Macho então pegou o rádio de um de seus sicários e implorou por reforços. No entanto, um bravo soldado foi rápido o suficiente para fazer tudo parar. Ele acabou com Macho de uma janela próxima, e com uma única bala. Seus guarda-costas escaparam com seu corpo, levando-o para seu território. Foi um último ato para mostrar sua devoção ao seu chefe feroz. As autoridades confirmaram a queda de Macho mais tarde naquele dia. Foi uma grande vitória para as autoridades mexicanas. Eles estavam atrás deles. Por pelo menos 2 décadas, a queda de Macho Pietro pode ter parecido uma grande vitória naquele momento, mas no grande esquema das coisas, é o fim natural para qualquer chefe do contrabando ou sicário de uma organização. Quer eles gostem ou não, a maioria dessas pessoas acaba na prisão ou no cemitério. Até mesmo Joaquim sabia disso. Enquanto ele treinava seus filhos, ele sabia que eles teriam que assumir seu lugar. Quando ele foi preso ou dado de baixa, é olho por olho. Por fim, as famílias dos capos jamais estarão verdadeiramente protegidas, e a insegurança faz parte do dia a dia. Salve família! E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelo submundo. Vimos como esses sicários contratados agem com precisão e frieza, destruindo tudo por onde passam. Entender esse lado sombrio da sociedade nos faz refletir sobre a fragilidade da segurança e a importância de medidas eficazes para combater as organizações do submundo organizado. Mas, acima de tudo, nos lembra que até os familiares dos capos muitas vezes pagam o preço mais alto. Vocês sabiam que a origem da máfia nos Estados Unidos remonta ao final do século XIX? Imagine uma época em que as ruas de Nova York eram dominadas por gangues e a corrupção corria solta. Hoje, vamos mergulhar na história da primeira máfia que se estabeleceu em solo estadunidense. Prepare-se para uma viagem ao passado, onde segredos sombrios e conspirações sinistras moldaram o submundo da máfia organizada. Nessa época, a imigração estava em alta e muitos italianos buscavam uma nova vida nos Estados Unidos. Mas para alguns, a promessa de um futuro melhor logo se transformou em uma luta pela sobrevivência nas ruas traiçoeiras de Nova York. Entre eles, surgiu uma figura enigmática, Giuseppe Morello.
Morello, conhecido como o Mão Negra, foi o pioneiro que trouxe os métodos da máfia siciliana para a terra do tio Sam. Sua ascensão ao poder não foi fácil, mas ele logo se tornou o líder de uma das primeiras famílias mafiosas dos Estados Unidos. Mas como Morello conseguiu construir esse império? Quem eram seus aliados e inimigos? E qual foi o preço que ele pagou por seu poder? Nos próximos minutos, vamos desvendar os mistérios por trás da ascensão da máfia nos Estados Unidos. Vamos explorar os acontecimentos que transformaram homens comuns em figuras lendárias do submundo organizado. Prepare-se para conhecer a verdadeira história de Giuseppe Morello e a ascensão da primeira grande máfia dos Estados Unidos. Fique conosco e descubra como tudo começou. Eu sou o Túlio e este é meu canal. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Eu também estou deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se nos comentários fixados. Considerem se tornar apoiadores, a ajuda de vocês é fundamental para o nosso trabalho. Agora, vamos destrinchar essa obscura história. Bora pro vídeo! A máfia italiana dos Estados Unidos é uma das organizações mafiosas mais famosas do mundo. Foram feitos dezenas de filmes e escritos centenas de livros sobre ela, mas existem apenas algumas obras que descrevem a história inicial do que mais tarde se tornaria a Cosa Nostra. Em grande parte, isso se deve à falta de informações suficientes e confiáveis sobre o assunto. Por causa disso, a história do surgimento da máfia em terras estadunidenses, escrita durante um vazio de informações e ainda replicada pela mídia de massa como se fosse a única verdade, é mais um mito do que a verdadeira descrição do que aconteceu. Mas, felizmente para nós, os pesquisadores já conseguiram obter informações suficientes sobre as circunstâncias para recriar uma história mais precisa disso. Se você está interessado em saber como a Cosa Nostra realmente era em seus primórdios nos Estados Unidos e entender a transformação da máfia de Nova York para o outro lado da lei, continue conosco. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer qual é a abordagem mais comum atualmente para explicar as origens da Cosa Nostra, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com este tópico. Dessa forma, eles poderão entender o que eu rejeito ao sugerir uma outra versão, que considero uma interpretação mais precisa e confiável. Em resumo, até recentemente, acreditava-se que até 1931, a máfia nos Estados Unidos era um grupo mal organizado de gangues que brigavam continuamente pelo direito de estabelecer seu representante como chefe principal de toda a máfia. Além disso, afirmava-se que os mafiosos da velha guarda, que haviam chegado à América em idade madura, os chamados bigodudos, eram totalmente contra trabalhar não apenas com pessoas de outra nação, mas até mesmo com italianos que não fossem da Sicília. No entanto, os mafiosos da nova escola não concordavam com essa abordagem. Eles já haviam nascido ou chegado à América em idade precoce. Crescendo aqui, eles não queriam limitar seus negócios ilegais trabalhando exclusivamente com seus compatriotas, vendo na cooperação interétnica uma perspectiva de maiores ganhos. Tudo isso eventualmente levou a uma disputa entre a nova escola e a velha guarda, que terminou quando Charles Lac Luciano aproveitou as conspirações entre dois chefes e eliminou todos os chefes em um curto período de tempo, matando dezenas de mafiosos da velha guarda em todo o país. Em seguida, convenceu o restante a recusar o título de chefe supremo e estabeleceu uma comissão, onde as decisões seriam tomadas por votação, dando início à mundialmente famosa Cosa Nostra. Você há de concordar que tudo isso soa mais como um roteiro de filme do que uma história real. É tudo preto no branco, os antigos, maus e sedentos de poder devido ao seu desejo de conformismo, que estavam puxando o grupo para trás e impedindo seu desenvolvimento. Mas então algo novo aparece, sem necessidade de poder, mas apenas visando o bem comum na forma de desenvolvimento e perspectiva, e essa nova abordagem vence. O grupo se une e segue junto rumo a um futuro brilhante para ganhar dinheiro, resolvendo todos os problemas juntos. Na realidade, no entanto, tudo não era tão simples e claro, como se constata. O velho e o novo não eram tão diferentes e coexistiam silenciosamente antes e depois de 1931. Sem dúvida, a máfia evoluiu com o tempo, mas nunca teve um profeta reformista que mudou tudo. Há mais cores na história da Cosa Nostra do que preto e branco,
e as causas e o grau de mudança são diferentes do que a maioria ainda afirma. A primeira menção confiável da máfia estadunidense remonta à família Matranga, de Nova Orleans, nos anos 1870 e 1880. A história deveria ser sobre eles hoje, mas Nova Orleans nunca foi um lugar onde os eventos eram centrais para a história da Cosa Nostra. Tudo importante durante esse período aconteceu na cidade de Nova York, onde todos os chefes dos chefes viviam. O conflito mais disseminado, chamado de Disputa de Castellammarese, ocorreu lá, eventualmente afetando de várias maneiras todas as outras cidades, porque a maior diáspora de italianos, incluindo as 5 famílias mafiosas, estava localizada nessa cidade. Tudo o que acontecia em Nova York na época influenciava a máfia em todo o país, por isso nossa história hoje não começa em Nova Orleans, mas na Big Apple. A história da máfia de Nova York tem suas origens no primeiro chefe conhecido de todos os chefes da Cosa Nostra, chamado Giuseppe Morello e sua família mafiosa. Embora essa figura seja fundamental para a história do final do século XIX e início do século XX, e sua história forme a base da primeira parte de nossa narrativa, também vale a pena mencionar referências anteriores à presença da máfia em Nova York. No total, esses exemplos não são 100% comprovados e não devem ser considerados como a verdade absoluta. Mas o fato de haver evidências da existência da máfia na Big Apple várias décadas antes do que geralmente se aceita indica que a história dessa organização pode ter raízes muito mais profundas do que sabemos hoje. A primeira menção da máfia estadunidense nos leva de volta aos anos 1860 e está associada a um homem chamado Michael Chiaramonte, que, segundo vários relatos, estava conectado à máfia na Sicília e depois se mudou para a América, onde se envolveu em falsificação. De acordo com pesquisas, Chiaramonte possivelmente foi o primeiro chefe da máfia em Nova York. Então, 19 anos depois, a imprensa local publicou uma série de artigos sobre o imigrante Rosário Melia e seus 3 subordinados, que eram membros de uma organização secreta chamada Máfia. Os repórteres chamavam Melia de líder da organização. 9 anos depois, em Nova York, um homem dado de baixa chamado Antônio Floccamillo se revelou um informante da polícia que conseguiu informar ao detetive Thomas Barney sobre uma associação mafiosa secreta de italianos, incluindo os irmãos Carlo e Vincenzo Cotorro e os irmãos Carmelo e Raymond Ferrucci, que estavam conectados ao anteriormente mencionado Michael Chiaramonte. Além disso, a investigação deste caso levou as autoridades a considerar que outro potencial fundador da máfia de Nova York poderia ser o bandido siciliano Giuseppe Esposito, que fundou sua família em 1878. A queda de Floccamillo, na versão deles, foi uma vingança por sua traição a Esposito. Finalmente, a mesma queda nos leva a um homem chamado Candeloro Bettini. Primeiro por ser um possível participante no complô contra Floccamillo e segundo, condenado em 1896 por falsificação. A investigação revelou que, segundo uma versão, Bettini era o chefe da máfia local e, segundo outra, ele era o executor de um verdadeiro chefe chamado Nicola Taranto. Como você pode ver pelo que foi dito anteriormente, as referências à máfia surgiram em Nova York já em meados do século XIX, e todos os que eram conhecidos como potenciais membros da organização mafiosa estavam conectados entre si. No entanto, neste ponto, não podemos aceitar essas teorias como verdadeiras porque a base de evidências é muito pequena. Embora eu recomendo fortemente mantê-las em mente como um curso alternativo de eventos, tomaremos Giuseppe Morello como o fundador confirmado da máfia de Nova York em nossa história, e sobre quem falaremos agora. A vida e o trabalho de Morello não são apenas a história de um homem. Em grande parte, tudo o que sabemos sobre a vida e os feitos da máfia no período de 1890 a 1910 está ligado à sua vida. Giuseppe foi uma figura-chave na formação da máfia de Nova York daqueles anos. Portanto, a narrativa a seguir não é uma biografia de uma personalidade individual, mas uma descrição da história inicial da Cosa Nostra e de como os primeiros mafiosos estadunidenses viviam e agiam. Ele nasceu na Sicília em 1867, em uma cidade chamada Corleone. Seu pai, Calogero, caiu quando Giuseppe tinha menos de 10 anos, então sua mãe, Angela Piazza, teve que encontrar outro marido para sustentar seus filhos, Bernardo Terranova. O padrasto foi um dos primeiros membros da organização mafiosa de Corleone chamada Pertusi, assim como o tio de Morello, Giuseppe Battaglia. Portanto, não é surpresa que, ao crescer,
Giuseppe seguisse o mesmo caminho na Sicília. Morello se destacou pela queda de um chefe de guarda de campo, Giovanni Vella, pelo qual não recebeu punição, além de gerenciar um grupo de falsificadores, pelo qual recebeu uma sentença de 6 anos de prisão. Sabendo da iminente prisão, Giuseppe deixou a Sicília em 1893, estabelecendo-se em Nova York. Logo, ele seria acompanhado pelo resto de seus parentes mais próximos, com quem se estabeleceriam no nascente bairro de Little Italy. A mudança forçada coincidiu com uma das piores crises na economia estadunidense. Milhares de empresas em todo o país estavam declarando falência e o desemprego em Nova York atingiu a marca de 25% até o final do ano. A família Morello Terranova, composta por 4 adultos e 7 crianças, viveu muito mal no início. Os homens tinham poucos empregos de baixa remuneração, o que, junto com a venda de alguns pertences pessoais, possibilitou pagar o aluguel e comprar comida. Mas, no final do ano, a situação em Nova York se tornou tão grave que Giuseppe foi para a Louisiana, onde poderia encontrar trabalho nas fazendas locais. Ele trabalhou primeiro como vendedor de frutas e depois encontrou trabalho nos campos de cana, permitindo que o restante de sua família o seguisse e ganhasse a vida cultivando cana. Você pode perguntar por que o mafioso representado por Giuseppe Morello e seu padrasto não retornaram imediatamente às suas antigas ocupações ao chegarem, mas foram trabalhar em empregos comuns. Havia uma razão prosaica. Giuseppe tinha uma condenação pendente na Sicília, e durante 3 anos ele não podia chamar a atenção das autoridades estadunidenses. Segundo as leis da época, imigrantes que viviam nos Estados Unidos por mais de 3 anos estavam imunes à deportação. Por isso, Morello teve que manter um perfil baixo por 3 anos, fingindo ser um bom cidadão para não ser deportado para a Itália, onde seria imediatamente preso por 6 anos. É por isso que ele e sua família trabalharam nos campos da Louisiana e depois nos campos do Texas até o final de 1896. Giuseppe retornou a Nova York no início de 1897. Nesse período, a crise havia passado e a comunidade italiana mais que triplicou. Comparado a 1893, a área de Little Italy estava florescendo, o que oferecia uma oportunidade para pessoas como Morello se envolverem em atividades mafiosas. No entanto, os primeiros negócios conhecidos de Giuseppe, que ele abriu após seu retorno, eram bastante legais. Com seu padrasto, ele começou a trabalhar como estucador e tinha em sua posse um pequeno depósito de carvão, um bar e uma fábrica de tâmaras. De onde ele conseguiu o dinheiro para abrir esses negócios, só podemos supor. Mas claramente ele não tinha sido ensinado a administrar um negócio, pois todos os empreendimentos, exceto o com seu padrasto, foram mal sucedidos. Em 1898, Morello voltou à profissão de falsificador. Foi também por volta dessa época que ele ganhou o título de chefe de sua própria família mafiosa. Vale a pena notar que famílias, mesmo naquela época, não eram criadas simplesmente porque alguém queria criar uma. Morello teve que obter permissão para isso. De onde ele conseguiu essa permissão, é impossível dizer com certeza. Poderia ter sido de Nova Orleans, onde a máfia tinha suas raízes mais profundas. Poderia ter sido da Sicília, como o lar imediato da sociedade secreta. Finalmente, poderia ter sido de Nova York, considerando as suposições sobre o nascimento da máfia que discutimos anteriormente. Além disso, há a possibilidade de que ele possa ter liderado uma família já existente. Em qualquer caso, um ano após seu retorno a Nova York, Giuseppe se tornou um chefe mafioso e retornou às atividades ilegais, e não foi surpresa que ele escolheu a falsificação. Primeiro, ele já havia feito isso na Sicília, e segundo, havia muitos outros sicilianos em Nova York que estavam fazendo a mesma coisa. Aqui, não deveria haver falta de pessoal. Morello formou um grupo de italianos confiáveis que estavam diretamente envolvidos na fabricação de falsificações. Ele contratou alguns pequenos gangsters irlandeses para distribuí-las por meio de seus homens, e a documentação era perfeita. Somente seus próprios homens sabiam sobre o local de produção, e eram os irlandeses que realmente corriam o risco. Giuseppe nunca entregava pessoalmente as falsificações para distribuição, confiando todas essas questões a um homem chamado Cola Jerry. Morello, como um verdadeiro chefe, ficava à margem e observava tudo funcionar, trazendo-lhe bons dividendos.
Sua gangue imprimia notas de $5 e as vendia para os irlandeses por $2 cada uma. A propósito, naquela época, o salário diário de um trabalhador era de $2. Embora a produção de Morello não fosse grande, eles imprimiam cerca de 200 notas por mês, o que gerava cerca de $400, o equivalente a 10 meses de salário de um trabalhador comum. A empresa proporcionou a Morello fielmente durante 2 anos e depois foi fechada pelo Serviço Secreto, que estava diretamente envolvido no combate à falsificação na época. As autoridades conseguiram colocar os distribuidores irlandeses e a maioria dos que lhes forneciam as falsificações na prisão, mas não conseguiram provar o envolvimento de Morello. No entanto, isso não significava que Giuseppe desistiria imediatamente desse meio de ganhar dinheiro. Para se precaver, ele enviou a prensa e os moldes para a Sicília, instalando a produção lá. As notas impressas na Itália eram então enviadas para os Estados Unidos através da empresa de outro mafioso chamado Ignazio Lupo, que era proprietário de uma empresa de mercearia no atacado. O dinheiro era escondido em potes de azeite e, ao chegar, não era mais distribuído através da ajuda irlandesa, mas sim de outros sicilianos em todo o país. Nesse momento, Morello, o novo chefe, havia estabelecido conexões com mafiosos e outras cidades estadunidenses e estava fazendo pleno uso delas para a cooperação. Naturalmente, as maneiras de ganhar dinheiro das novas famílias mafiosas não se limitavam à produção de notas falsas, eles também estavam envolvidos em proteção e extorsão, exigindo dinheiro de seus colegas empresários para trabalhar sem incidentes. É importante levar em conta a atividade extorsionária generalizada na época, chamada de mão negra, que não era de forma alguma difícil e nem sempre exigia o uso de força, já que, ao contrário da mão negra, os mafiosos cobravam um pagamento menos frequente. A mão negra, para quem não conhece, era um tipo comum de extorsão entre os imigrantes italianos na época. Quando a quadrilha enviava à vítima uma carta com uma mão negra e exigia uma soma de dinheiro que não fosse recebida, a vítima poderia ser dada de baixa. Nos estágios iniciais do estudo das comunidades mafiosas italianas, a mão negra muitas vezes era confundida com a máfia ou até mesmo unificada a elas, o que é fundamentalmente errado. Mão negra é o nome de um tipo de extorsão, não de uma sociedade mafiosa. Não eram apenas os mafiosos que estavam envolvidos, mais precisamente, na maioria dos casos, eram pessoas sem conexão com a máfia, já que a organização mafiosa siciliana ainda era pequena demais. Os números de delitos da chamada mão negra chegavam a centenas, se não milhares por ano. No entanto, os homens de honra estavam felizes em explorar a fama indesejada dos extorsionistas da mão negra. Além disso, eles até mesmo aperfeiçoaram sua abordagem. Os mafiosos poderiam escrever uma carta ameaçadora e depois oferecer ajuda para resolver o problema eles mesmos, tornando a vítima endividada até a queda. Por exemplo, Morello aplicou um desses golpes com um médico chamado Salvatore Romano, que, após essa ajuda gratuita, foi forçado a tratar todos os numerosos parentes de Morello de graça. Por causa disso, o médico deixou Nova York para não ser completamente arruinado. Além da extorsão e da chantagem, a família Morello também estava envolvida em jogos de azar e na criação de vários grupos que controlavam determinadas partes da área econômica. Seu meio-irmão, Vincenzo Terranova, era o chefe da empresa que controlava o fornecimento de gelo, um item importante na ausência de geladeiras, e outro irmão, Uro Terranova, monopolizava todo o mercado de alcachofras, pelo qual ele ganhou o apelido de Rei das Alcachofras. No entanto, a família Morello, mesmo com essas realizações, estava longe do poder das gerações futuras. Os mafiosos concentravam todas as suas atividades exclusivamente nos bairros italianos da cidade de Nova York. E digo que alguns deles controlavam algo, roubavam alguém ou tomavam algo, estou me referindo apenas aos bairros italianos. Durante a primeira década do século XX, a cidade de Nova York estava simplesmente transbordando de várias gangues com até 1000 pessoas. A maioria delas, é claro, não tinha uma estrutura e hierarquia rígidas, o que fez com que quase todas se desintegrassem até meados de 1910. Neste ponto, elas eram uma força muito séria, que além disso era apoiada pela organização política Tammany Hall, de modo que os primeiros mafiosos apenas conseguiam amedrontar seus compatriotas nos pequenos bairros italianos. Além disso, a composição das famílias da época não ultrapassava 20 a 30 pessoas, o que era outro motivo para não chamar a atenção além da diáspora de compatriotas.
No entanto, seu pequeno número não era apenas uma fraqueza, mas também uma força. A maior parte da família Morello vinha dos Corleoneses, muitos dos quais também eram parentes entre si. Então eram pessoas que sempre podiam contar umas com as outras, o que tornava extremamente difícil para as autoridades fazê-los testemunhar. Além disso, Morello, para minimizar ainda mais essa possibilidade, impunha a disciplina mais rigorosa em sua organização, punindo da maneira mais severa possível a menor infração que poderia potencialmente expor o grupo às autoridades. Alguns exemplos notáveis incluem a queda de Giuseppe Catania, que revelou a um conhecido bêbado demais sobre a produção de falsificações de Morello, e a queda de um homem que removeu um relógio de $1 do dado de baixa Benedetto Madonia. Esses fatos quase custaram a liberdade de Morello, pois poderia ter ajudado a polícia em sua investigação. Basicamente, se as autoridades na época, em 1903, provassem o envolvimento de Giuseppe na queda de Madonia, poderia ter acabado não apenas com uma sentença de prisão, mas com a pena de queda, já que o crime causou grande repercussão. O homem dado de baixa foi encontrado com a garganta aberta em um barril no meio da rua, embora a cidade de Nova York tivesse visto todo tipo de coisa naquela época. Foi demais até mesmo para isso. Morello queria que essa execução mostrasse o que aconteceria com aqueles mafiosos que ousassem questionar suas ações. Madonia queria nada mais do que devolver o dinheiro que havia sido dado a Morello para ajudar seu parente que estava em julgamento. Ele achava que, como o primo estava na prisão, Morello deveria devolver o dinheiro. E quando Giuseppe se recusou a fazê-lo, Benedetto ameaçou ir à polícia, o que imediatamente assinou sua própria sentença de queda. Tais medidas por parte de Morello não apenas fortaleceram a disciplina dentro de sua gangue, mas também permitiram que ele se destacasse em toda a máfia estadunidense. Ele era inteligente e implacável, o que lhe deu entre 1913 e 1910 o título de Capo di tutti i capi, que significa chefe de todos os chefes. Esse título é frequentemente atribuído às insígnias de um certo imperador da máfia que governa os outros chefes como seus vassalos. No entanto, isso não é inteiramente verdade. O título de Capo di Capi representava mais um juiz que resolvia disputas entre mafiosos, para fazer um paralelo muito grosseiro. O chefe de todos os chefes fazia a mesma coisa que a comissão faria depois de 1931, com uma ressalva: havia outras duas agências acima dela chamadas Assembleia Geral e o Conselho. A Assembleia Geral era análoga aos futuros Congressos Nacionais da Máfia. Essa agência passava sentenças de queda para mafiosos de alto escalão e elegia o novo chefe de todos os chefes. A reunião do Conselho, por outro lado, não implicava na presença completa da Assembleia Geral. O Conselho tinha o poder de resolver disputas menos importantes, enquanto o chefe de todos os chefes lidava com problemas de natureza mais mundana. Ou seja, a máfia, desde sua aparição nos Estados Unidos, já tinha uma resolução democrática de questões. E a comissão que apareceu após 1931 não seria algo globalmente novo, mas apenas uma versão ligeiramente modificada da antiga. Embora Morello não fosse na realidade o todo-poderoso senhor da máfia que às vezes é retratado como, ele ocupava uma posição dominante na cidade de Nova York. Seu poder na máfia local era quase incondicional, o que só permitia que ele aumentasse o dinheiro em seu bolso a cada ano. O chefe do serviço secreto, William Flynn, estimou que entre 1913 e 1907, a gangue de Morello ganhou cerca de $200 mil com seus negócios. Isso equivale a cerca de $5 milhões e 500 mil nos dias de hoje. Uma parte enorme desse dinheiro foi trazida para Giuseppe por uma empresa chamada Cooperativa Ignazio Florio. Essa empresa foi aberta no final de 1902 e estava envolvida na construção de prédios de apartamentos. Morello e seus parceiros atraíram centenas de pessoas como investidores, desde italianos comuns até nativos estadunidenses ricos. Até mafiosos de alto escalão de todo o país colocaram seu dinheiro no empreendimento. E a princípio, tudo corria muito bem. As casas estavam sendo construídas, o preço das ações estava subindo e os investidores estavam felizes. Então aconteceu a crise de 1907. Não foi menor do que a crise de 1893. A cooperativa de Ignazio Florio chegou ao fim e o preço das casas caiu, arrastando o preço das ações da empresa com eles. Os investidores, é claro, exigiram seus investimentos de volta, processos de cidadãos cumpridores da lei.
Morello conseguiu ignorar de alguma forma. Mas as exigências de seus colegas? Não, apesar de sua insígnia como chefe de todos os chefes, ele estava em real perigo de ser condenado à queda. Precisava conseguir o dinheiro o mais rápido possível, e Giuseppe decidiu que a melhor maneira de o encontrar era imprimindo ele mesmo. E como, nesse momento, a empresa de falsificação na Sicília por algum motivo não estava mais disponível para ele, uma nova produção teve que ser montada nos Estados Unidos e pronto. Morello estava com muita pressa para abrir uma fábrica de produção e cometeu um erro fatal que lhe custou sua liberdade. Ele envolveu um homem de fora na operação de falsificação. O impressor, Antônio Comito, foi fraudulentamente envolvido nesse empreendimento e, quando o trabalho foi concluído em 1909, ele não foi eliminado como uma testemunha indesejável. O serviço secreto entrou em contato com Morello no outono de 1909, prendendo Giuseppe e seus potenciais cúmplices. O estado das coisas era tal que, sem uma confissão de qualquer pessoa envolvida no delito, Morello poderia novamente escapar da punição. Mas o testemunho de Antônio Comito, que ele deu em seu julgamento, convenceu o júri a chegar a um veredito de culpado. Morello sabia quais sentenças haviam sido aplicadas para casos similares no passado e esperava passar de 3 a 5 anos na prisão. Quando o juiz pronunciou a sentença de 25 anos, ele desmaiou ali mesmo no banco dos réus. Além de Giuseppe, outras 7 pessoas foram condenadas neste caso. 6 delas receberam entre 20 e 15 anos. O associado mais próximo de Morello, Ignazio Lupo, recebeu a sentença mais longa de 30 anos de prisão. Uma sentença tão longa para Giuseppe Morello significava apenas uma coisa: a família mafiosa mais poderosa acabava de ser decapitada. Mas, julgando pela fábula russa da serpente Hidra, quando uma cabeça cai, 2 outras aparecem no lugar. E foi isso mesmo que aconteceu aqui. Aquelas famílias da máfia que até então estavam nas sombras imediatamente começaram a sair para a luz e começaram a lutar sem piedade por seu lugar ao sol. Depois que Giuseppe Morello foi colocado atrás das grades por um quarto de século, a máfia de Nova York teve seus tempos mais sombrios e sinistros de sua história. Disputas intermináveis entre clãs e chefes, cabeças rolavam de seus ombros mais rápido do que bolas de boliche. Mas antes de mergulharmos nos eventos, quero primeiro apresentar a você os personagens principais da narrativa para que eu não precise explicar toda vez quem é quem. As 5 famílias de Nova York foram criadas por grupos de italianos de 3 regiões, da Sicília, Palermo e Corleone. Mais tarde, vou me referir a eles como o clã Palermo ou clã Corleonese e o clã Castellamare. O primeiro provavelmente era o maior grupo na cidade de Nova York. Isso se devia ao fato de que Palermo e suas cidades vizinhas eram principalmente maiores do que outras regiões. Portanto, havia muito mais mafiosos. Chegando às margens do mundo de Nova York, a primeira menção do clã mafioso Palermo remonta a 1896 aos personagens mencionados anteriormente, Candelero Bettini e Nicola Toronto. Aparentemente, um deles foi um dos primeiros chefes desta família mafiosa. Como você se lembra, esses bandidos foram presos em 1896 por falsificação, após o que o caminho da administração do clã foi interrompido por vários anos, ressurgindo apenas em 1902, associado ao nome de Inácio Lupo. Em geral, por muito tempo Lupo era considerado apenas um subordinado de Giuseppe Morello, mas recentemente se sabe mais. É mais provável que até 1902 ele estivesse à frente do Polar Matone. Isso é evidenciado por vários fatos de uma vez. Primeiro, uma carta de um mafioso de Nova Orleans, Francesco Martisi, que ele escreveu para Morello. No vídeo, Martisi garantiu para outro mafioso que estava, como ele escreveu, na casa do Brescia, exceto que na casa não significava viver no prédio, mas pertencer ao clã mafioso. Isso é confirmado pela biografia de Joseph Bonanno, onde ele se expressou da mesma forma ao descrever a reunião entre Maranzano e Masseria, quando Maranzano se descreveu como pertencente a Castellamare, o clã de Nicola Schiro, outro chefe daquela época. Em segundo lugar, vários informantes policiais afirmaram que Brescia falava com Morello como igual em reuniões e às vezes até podia interrompê-lo. Isso indica seu status igual. Assim, fica claro que de 1902 a 1910, Ignazio Lupo governou o clã Palermo e foi preso. No entanto, o poder passou temporariamente para seu irmão John Lupo,
que governou a família até ficar claro que Ignacio não seria capaz de deixar seu confinamento tão cedo. Salvatore Toto Tequila foi então eleito como o novo chefe e quase imediatamente recebeu o título de Capi de tutti Capi, substituindo o executor temporário Sebastiano Di Gaetano. Ao mesmo tempo, outra família foi fundada com nativos da região liderados por Manfred Minel. Seria essa uma nova família? Ou como dizem, foi apenas estabelecida ou um grupo que se separou de Daquila? Infelizmente, não se pode afirmar isso nos dias de hoje. No entanto, é possível dizer que no futuro essas duas famílias evoluiriam para os atualmente conhecidos Gambinos e Colombo. O segundo clã era o Corleonese, sobre o qual falamos muito na primeira parte do vídeo. O primeiro chefe conhecido dessa família foi Giuseppe Morello, de 1910 a 1912. Enquanto Morello tentava apelar sua sentença, o poder real estava temporariamente nas mãos de Giovanni Pecoraro e oficialmente passou para Fortunato Lomanto. O Corleone SI atuou como um todo até 1920, depois se dividiu em duas facções lideradas por Joseph Massaro e Gaetano Reina. No futuro, essas seriam as famílias Genovese e Lucchese. O terceiro clã, que mais tarde se tornaria a família Bonanno, era composto principalmente por nativos da região do Golfo de Tarento ou moradores próximos. O primeiro chefe conhecido do costume era Paulo Orlando, que chegou pela primeira vez à América em 1900. Orlando permaneceu nessa posição até cerca de 1910, após que posteriormente renunciou voluntariamente. Ele foi substituído por Sebastiano de Gaetano, quem também era chefe de todos os chefes durante isso. Itano deixou ambos os cargos em 1912 e a Borgata de Castellammare foi liderada por Nicola Schiro, que se aposentou em favor de Salvatore Maranzano apenas em 1930. Você provavelmente já percebeu que as futuras 5 famílias foram formadas com base no parentesco ou na fraternidade. Não há nada de estranho nisso, considerando que a máfia é antes de tudo uma comunidade secreta e depois mafiosa. Os líderes dos jovens Borgas estadunidenses reuniam ao redor de si aqueles que conheciam pessoalmente ou por quem podiam ser garantidos pelos mafiosos. Todos eram imigrantes de primeira geração, cujas recomendações podiam confiar além das palavras dos camaradas que conheciam desde a Sicília. Assim, aconteceu que um Corleone condicional ao chegar aos Estados Unidos era atraído para Corleones como ele. Então, para esses novos Corleones que se mudaram para a pequena Itália. Para evitar gritaria, quero me juntar à máfia. O líder da Borgata na Sicília deu a ele algo como uma carta de recomendação e enviou uma mensagem ao chefe estadunidense sobre a chegada. O chefe em Nova York, por exemplo, decidiria por si só se o aceitaria ou não. Da mesma forma, os mafiosos eram transferidos entre cidades e estados. Além disso, além da troca de pessoal entre América e Sicília, também havia contatos comerciais bem estabelecidos, mas eram puramente em nível pessoal. Nenhuma organização comum jamais existiu. O escritório nos Estados Unidos era uma sociedade, a máfia, na Sicília outra. Os italianos podem ter solicitado à sua terra natal permissão para organizar a primeira Borgata. No período de que estamos falando agora, os Estados Unidos já tinham sua própria comunidade autônoma. Todas as ideias de unidade decorrem do fato de que a primeira geração de mafiosos estadunidenses ainda tinha contatos pessoais muito fortes com bilhões e muitas vezes cooperavam com homens de honra locais. Neste ponto, acho que é suficiente falar sobre teoria. Espero que você tenha uma compreensão de como era a máfia de Nova York naquela época, porque estamos nos movendo para o cerne das coisas e começando a história do período mais difícil da Cosa Nostra. A primeira disputa da máfia, que ocorreu entre a gangue Daquila de um lado e as gangues Schiro e Morello do outro, na verdade não teve muitas vítimas e não foi realmente uma disputa de máfia em grande escala, mas um conflito para redistribuir poder e o aprisionamento dos principais chefes da Costa Nostra Giuseppe Morello e Inácio Lupo. Daquila, que depois conquistou a posse da maior Borgata de Nova York, bem como o título de chefe de todos os chefes, encontrou-se na posição mais forte. Comparado com as outras famílias, os Minels acabaram de ser fundados, os Chiros tinham pouca influência antes, e os Morellos foram enfraquecidos pelo aprisionamento de seu chefe e por conflitos internos. O que discutiremos mais tarde. Essa situação foi uma configuração ideal para o Daquila autoritário expandir seus interesses ainda mais amplamente,
o que naturalmente desagradou as 3 famílias restantes, que se opuseram a ele com frente unida. Aparentemente, o primeiro oponente de Daquila foi Manfred Minel, e a disputa começou como um confronto entre os 2 clãs polarizados, e em breve, outras organizações se juntaram a Minel. A cronologia deste conflito é a seguinte. Em 1913, Daquila partiu para a Sicília e as gangues de Minel e Morello se aproveitaram disso. Eles eliminaram 2 de seus homens durante a ausência do chefe de todos os chefes. Em 4 de novembro, Giuseppe Fontana foi dado de baixa e depois Giuseppe Fonera em 25 de novembro. Pode ter havido mais vítimas, mas como já havia assassinatos suficientes nos bairros italianos na época, sem as disputas da máfia, não é possível estabelecer isso. Depois disso, houve uma breve pausa no conflito causada por uma trégua não confirmada entre as partes. O próximo evento que colocou os mafiosos de volta ao caminho da disputa foi em 1914, quando o líder de Morello, Fortunato Lamonti, foi dado de baixa em maio. Segundo uma versão, Daquila participou de sua queda, o que apresentou uma vingança fria. Segundo outra, Lamonti caiu vítima de uma disputa dentro do próprio clã Morello. Dentro da prisão, quase desde os primeiros dias de Giuseppe, as tensões cresceram entre os irmãos Lamonti e os irmãos Terranova. Os primeiros, nos primeiros dias de seu governo, se recusaram a vingar a queda do filho de Giuseppe Morello, também de Calegari, sobrinho de Morello dos irmãos Terranova. Os Terranovas fizeram isso sem permissão deles. Então, a organização se dividiu em 2 campos. Em uma situação dessas, Lamonti teve que mostrar a maior diplomacia para reunir a família, mas eles não conseguiram fazer isso. O próximo obstáculo foi a questão dos territórios do gangster e político Joseph Galussi. Os Terranovas queriam derrubar Galussi e assumir o controle de seus bens. Enquanto Lamonti estava em bons termos com Galussi e até trabalhava como seu segurança, é provável que Fortunato não tenha sido dado de baixa por Daquila, mas pelos irmãos Terranova, que então assumiram alegremente o território de Galussi. Então aconteceram as quedas dos 2 membros da família Morello em 7 de outubro de 1915. Apolito Greco foi eliminado depois do chefe Fortunato Lamonti. Em 13 de outubro, Thomas Lamonti, irmão de Fortunato, foi dado de baixa. Por um lado, poderia ter sido feito por Daquila, que após essas quedas finalmente estabeleceu sua dominação em Nova York. Por outro lado, também beneficiou os irmãos Terranova, porque eles assumiram a liderança da Morello após a eliminação de Greco e Lamonti. Em qualquer caso, a primeira disputa da máfia foi vencida inteiramente por Daquila e a borgata mais forte de Morello perdeu muito em suas posições, e devido a isso, um novo predador apareceu em seu horizonte. Com o desejo de assumir seus territórios, os irmãos Terranova estavam à frente da família, enfrentando uma nova disputa contra outra sociedade secreta chamada Camorra. A Camorra é outra associação mafiosa também originária da Itália. Antecedeu a máfia nos anos 1920 em Nápoles e era uma organização para assistência mútua de prisioneiros nas prisões, depois transferindo suas atividades para além das paredes da prisão. A Camorra, assim como a máfia, tinha sua própria hierarquia e rituais de iniciação. Suas formas de ganhar dinheiro eram semelhantes às contrapartes sicilianas nos Estados Unidos. A Camorra apareceu no fim do século XIX e início do século XX e estava envolvida em extorsão, jogos de azar e comércio de coca. Em Nova York, a cidade de Camorra era mais fraca do que a máfia, tanto em números quanto na quantidade de dinheiro que ganhavam, enquanto acompanhavam apenas um componente, a insanidade. Estruturalmente, a Camorra de Nova York, ou também chamada de Camorra do Brooklyn, era um grupo de várias gangues não relacionadas. As fronteiras de uma delas passavam perto das fronteiras da família Morello. Por muito tempo, as duas organizações coexistiram bastante pacificamente e até ocasionalmente apresentavam uma frente unida. Por exemplo, a queda do mencionado Galussi foi uma operação colaborativa, assim como a eliminação de Joseph DeMarco, cujo negócio de jogos de azar foi então dividido entre as duas organizações. No entanto, os vizinhos napolitanos sempre olharam para Morello com inveja, já que os sicilianos ganhavam muitas vezes mais com suas extorsões. Então, quando os irmãos Terranova sofreram perdas significativas na disputa contra Daquila, as gangues da Camorra decidiram se unir a eles e lutar juntas para tomar todos os negócios lucrativos.
Os líderes das gangues napolitanas não declararam disputa abertamente, mas em vez disso elaboraram um plano quase perfeito no qual queriam atrair toda a cúpula de Morello com um sorriso amigável em seus rostos para uma reunião pacífica sob o pretexto de discutir negócios juntos. Todos os membros-chave da família mafiosa que eram realmente de grande importância foram convidados para a reunião, e deram várias razões para todos irem sem falta. No entanto, apenas Niccolo Terranova e Eugênio Briaco compareceram, o que significava que a potencial tomada de poder poderia se transformar em uma confrontação longa e maluca, e foi o que eventualmente acabou acontecendo. Os napolitanos derrubaram Terranova e o Briaco em setembro de 1916, iniciando assim uma disputa com a família Morello. As hostilidades ativas começaram quando a equipe mafiosa liderada pelos irmãos Terranova foi claramente derrotada. A Camorra conseguiu derrubar Giuseppe Versano e assumir todos os pontos de jogo, bem como tomar outros pontos. Parecia que a família mafiosa, uma vez forte, poderia finalmente se desintegrar. No entanto, a ajuda veio de onde não era esperada. Um ex-membro da Camorra do Brooklyn, Ralph Daniello, que estava se escondendo das autoridades fora de Nova York por causa de uma queda anterior, chateado por seus chefes não o apoiarem financeiramente, foi à polícia e entregou toda a organização napolitana da Grande Maçã. Ele falou sobre todas as quedas, todos os negócios ilegais e deu os nomes de todos que conhecia. O depoimento de Daniello foi tão valioso que toda a cúpula de poder e muitos dos membros de base da Camorra foram enviados para a prisão por um longo tempo antes que pudessem desfrutar dos territórios conquistados que já estavam em suas mãos. Os irmãos Terranova, por outro lado, tinham recuperado a maioria dos extorsores e finalmente conseguiam respirar aliviados. Eles ainda não sabiam que apenas alguns anos depois, a tão esperada saída de seu meio-irmão, Giuseppe Morello, não se transformaria em uma nova rodada, mas em outro conflito insano. Um grupo que havia se separado da gangue Terranova, os Lord Conel, provavelmente também poderia ter participado da queda de Lamonti, após o qual a família se dividiu em dois grupos insanos e opostos. Naturalmente, quando Giuseppe Morello, libertado na primavera de 1920, não estava nada satisfeito com o estado das coisas, enquanto os Terranovas estavam prontos para prestar juramento de lealdade a ele. Já o advogado Conel, esse não tinha intenção de fazer o mesmo. Então, em dezembro daquele ano, ele foi eliminado e a maioria de seus homens voltou correndo para Morello. No entanto, o ex-chefe de todos os chefes claramente superestimou seu poder e influência ao cometer a queda não autorizada de chefe de família. Em primeiro lugar, vários homens do advogado Conel juraram publicamente vingar a queda de seu chefe. Em segundo lugar, por trás do homem dado de baixa estava o atual capo de capitão Totò d'Aquila, que não estava ansioso para permitir que Morello recuperasse o poder novamente. Tudo isso naturalmente inflamou a situação e levou imediatamente a um conflito conhecido hoje como a Segunda Disputa da Máfia de Nova York. Por pouco menos de 6 meses após a queda de Conel, D'Aquila observou a disputa entre os apoiadores do homem dado de baixa e Morello, porém, pelas sombras. Mas na primavera de 1921, quando ficou claro que Morello havia eliminado quase todos os homens de Conel, ele decidiu intervir. D'Aquila, entre abril e maio daquele ano, convocou uma Assembleia Geral na qual exigiu a pena de queda para Giuseppe Morello sob o pretexto de ter dado de baixa em outro capo, o advogado Conel, e sem nem informar ninguém. Em um debate acalorado e durante a discussão, sua exigência foi concedida, e a lista de quedas também incluía Ignazio Lupo. E o mafioso Umberto Valente, muito provavelmente por causa de seu contato próximo com o homem condenado, Giuseppe soube de sua sentença quase assim que foi pronunciada. De maio a setembro, ele conseguiu se esconder em Nova York, e em outubro, quando a situação se tornou particularmente perigosa, ele foi para a Sicília com Lupo e Valente. Aparentemente sua situação era realmente desastrosa se ele arriscasse voltar para casa com uma pendência de 6 anos de prisão. A única chance de Morello de retornar a Nova York sem temer por sua vida era um amigo de Umberto Valentes, Nick Gentili. Gentili era um mafioso altamente respeitado na época, com conexões por todo os Estados Unidos. Morello e Valente pediram a ele que convencesse os chefes de todo o país a convocar uma Assembleia Geral e reconsiderar sua sentença de queda. Gentili concordou em ajudar, e por anos ele viajou pelos Estados Unidos fazendo acordos com os chefes locais. Família,
Para dar a vocês uma ideia de como ele abordou minuciosamente o caso, precisamos dizer que sua jornada pode ser convencionalmente comparada a vários jogos de computador, como por exemplo, The Witcher 3, onde para completar a missão, o personagem principal precisa passar por uma dúzia de chefes, para enfim chegar no chefão final. E Gentili fez algo realmente muito semelhante. Ele lidou e ajudou os chefes por todo o país e eventualmente completou com sucesso sua missão, libertando Morello da espada de Damocles que pairava sobre ele. A única condição para a remoção da sentença era que Giuseppe não fosse mais elegível para ocupar o cargo de chefe da família. Durante todo esse tempo, Gentili estava removendo a sentença de queda de Morello, e Giuseppe próprio estava tentando evitar ser baleado. A cidade de Nova York não estava tranquila, mesmo que não houvesse convictos. Pelo menos 6 pessoas caíram naquele ano por causa da disputa entre Morello e D'Aquila. A remoção da sentença não mudou a situação. Giuseppe nem mesmo tinha retornado quando seu meio-irmão e novo chefe da família em tempo parcial, Vincenzo Terranova, foi dado de baixa. Além disso, pouco depois de Morello ser proscrito, uma organização liderada por Gaetano Reina se separou da família e agora estava fora de sua jurisdição. Nessa situação, Giuseppe percebeu que ele próprio não tinha o direito de liderar a família, e só poderia confrontar D'Aquila apoiando a nomeação de Joe Masseria como chefe da família, que havia habilmente usado as oportunidades proporcionadas pela lei seca literalmente em apenas alguns anos. Ele se tornou uma força importante na máfia de Nova York. D'Aquila viu que seus oponentes tinham um novo general atraído para o seu lado e mirou todas as suas armas em Masseria. Ao longo do verão de 1922, os oponentes tentaram atingir um ao outro. Masseria escapou da queda certa 2 vezes durante esse período. Os sicários dispararam praticamente a queima-roupa, mas Joe, o chefe, sobreviveu as 2 vezes. Isso não pode ser dito de um dos principais sicários de D'Aquila, Valente, que foi dado de baixa em 11 de agosto de 1922 após os oponentes atirarem um no outro por mais cerca de um ano, mas ninguém jamais obteve uma vantagem clara. Assim, em 26 de agosto de 1923, uma grande conferência de paz da máfia foi convocada, na qual foi decidido encerrar o conflito e aposentar as tretas. O que na verdade significava apenas uma transição para um estado de disputas menores. Masseria e Morello começaram a se preparar para uma potencial retomada da confrontação, adicionando novos membros às suas famílias. Foi o momento em que Joe, o chefe, seria o primeiro a começar a aceitar italianos continentais na organização. Frank Yale e Frank Costello, os calabreses, Vito Genovesi e Willy Moretti, encontrarão-se na máfia precisamente por causa de Masseria. De fato, a renovação do conflito em 1928 foi em parte devido a essa inovação de Masseria. Ele havia acolhido Al Capone, um napolitano de Chicago na família, e o apoiou contra outros mafiosos locais. Com isso, ele não agradou a D'Aquila. O chefão Manfred Minel, após a queda de D'Aquila em setembro de 1928, tomou sua família sob seu controle novamente. Também ao lado de Morello e Joe Masseria, apoiado por Giuseppe Morello, Minel foi eleito o novo chefe de todos os chefes. Mas, como a história mostrou, essa ordem estabelecida teve ainda menos tempo do que as anteriores. O teste final da primeira máfia de Nova York estava logo ali. Antes de discutir a disputa Castellan-Marese e suas causas, seu curso e sua influência na máfia em geral, quero oferecer a você um pequeno discurso sobre como a proibição afetou a Cosa Nostra. Porque durante a segunda grande disputa da máfia esse contexto poderia ser omitido, mas na época do conflito Castellan-Marese, o contrabando de bebidas alcoólicas era o principal meio de vida das 5 famílias. E esse negócio é um bom exemplo de como a máfia mudou em seus quase 30 anos de presença nos Estados Unidos. Se é que mudou de alguma forma. A proibição de bebidas era geralmente considerada a principal fonte de renda para a Cosa Nostra. Após a liberação, a máfia foi forçada a levantar sua cortina de ferro e começar a cooperar com mafiosos de outras nações. Em primeiro lugar, mesmo antes da proibição, os mafiosos já haviam cooperado com mafiosos de origem não siciliana. Por exemplo, o próprio Giuseppe Morello, no início de sua carreira, envolveu irlandeses na distribuição de notas bancárias falsas, e Joe Masseria colaborou com gangsters judeus, como foi confirmado pelo informante Salvatore Clemente. Não vamos esquecer que foi Masseria quem introduziu a prática de admitir italianos continentais na máfia.
Em segundo lugar, alguns chefes, mesmo durante a proibição, agiam exclusivamente em parceria com seus compatriotas e mantinham essa preferência mesmo após a abolição da lei. Isso se devia ao fato de que a máfia na América nunca foi uma estrutura monolítica. Por exemplo, em Nova York, havia 5 famílias, e cada uma era uma organização separada, com sua própria administração e todos os órgãos gerais que estavam acima delas. Se fizermos uma analogia com uma instituição governamental ilegítima, eles não eram executivos, mas uma mistura de judiciário e legislativo. Portanto, a Assembleia Geral e posteriormente a Comissão tinham o poder de resolver as disputas, e não de dar ordens. Portanto, quando dizemos que a máfia durante a proibição ou em qualquer outro momento passou por alguma mudança significativa em sua estrutura, devemos primeiro ver se todas as famílias foram afetadas e só então tirar conclusões sobre a tendência geral. E na questão da cooperação com outras nações, não podemos dizer que a proibição do álcool forçou todos os mafiosos a trabalhar com não-italianos. Muito dessa decisão dependia do chefe de cada família de forma individual. É por isso que, por exemplo, Masseria, que depois de 1923 admitiu mais do que alguns membros em sua equipe, deu aos seus homens uma relativa liberdade na escolha de parceiros, desde que continuassem a enviar uma parte. Pelo contrário, Maranzano fazia seus negócios principalmente com sicilianos e queria que seus homens seguissem o mesmo exemplo. Com base nisso, não podemos dizer que a proibição foi o período em que houve uma mudança definitiva nesse assunto. Podemos apenas dizer que ela plantou a semente de uma ideia que, no futuro, cresceria no que hoje conhecemos como a parceria da máfia. E que, em algumas décadas, de uma forma ou de outra, os chefes de todas as famílias adotariam. A segunda questão importante a ser discutida é quão forte era a conglomeração de contrabandistas e se é verdade que havia um arranjo comum entre os principais gangsters de todo o país. O principal argumento de que havia uma organização unificada dos principais contrabandistas da América é uma referência a uma reunião nacional de mafiosos em 1929 em Atlantic City. No entanto, pesquisadores modernos examinaram a imprensa e os arquivos daquela época e contrariaram essa afirmação, descobrindo que o verdadeiro motivo para a reunião, na verdade, a convenção foi convocada apenas para resolver desacordos entre os líderes das gangues de Chicago, e isso está relacionado com outras cidades. Além disso, nem sequer havia um conglomerado nacional de contrabandistas. Os capos formaram alianças para expandir seus interesses, mas elas não se estenderam a todos os Estados Unidos. Além disso, deve-se entender que havia 2 atividades principais no negócio ilegal de bebidas alcoólicas: a produção dentro dos estados e o contrabando de mercadorias do exterior, e cada um deles tinha suas próprias alianças e acordos, muitas vezes não se sobrepondo de forma alguma. A máfia não sofreu nenhuma mudança estrutural durante os primeiros 30 anos de sua existência nos Estados Unidos. A hierarquia e o sistema de resolução de disputas que surgiram no início de sua emergência funcionaram. Na época da disputa de Castellammarese, cada família era uma unidade independente que se conduzia individualmente em seu próprio caminho de desenvolvimento. A futura criação da comissão foi implementada precisamente para garantir que cada visão do desenvolvimento geral fosse ouvida e o processo de evolução individual de cada família prosseguisse sem interferência de membros externos da máfia. A comissão era necessária porque as estruturas independentes chamadas famílias, que compõem a máfia desde os dias de Daquila, estavam começando a ser submetidas por cada novo chefe de todos os chefes a pressões e tentativas de reduzir gradualmente sua independência. Isso nem sequer era porque a posição dava poder ilimitado. Como eu disse, o capo de capi desempenhava um tipo de papel de juiz em vez de líder-gerente, e o fato de que as pessoas que ocupavam esta posição também eram os chefes das famílias mais fortes do país e eram autoritárias e arrogantes por natureza. Por causa disso, suas ações começaram a perverter o papel original do chefe de todos os chefes, o que levou à disputa Castellammarese e à substituição deste título por um corpo colegiado representado por uma comissão. Antes de discutir a disputa diretamente, deixe-me repetir mais uma vez que as tentativas de consolidar o poder em uma única mão não se tratava da posição de chefe de todos os chefes e este papel, mas sim do fato de que os líderes das famílias mais fortes do país em vários momentos tentaram maximizar sua influência. Masseria, por exemplo, começou a fazer isso muito antes de receber seu título, e naturalmente não parou depois.
Joe DeBoss liderava a família mais forte de Nova York após a queda de Daquila, o que lhe permitia ditar suas próprias regras, e ele tentava estender isso a outras cidades apoiando organizações aliadas nelas. Naturalmente, essa situação não poderia agradar a todos, e eventualmente um grupo de mafiosos liderados por Salvatore Maranzano se rebelou contra a Masseria, e essa confrontação foi chamada de Disputa Castellammarese. Os primórdios deste conflito remontam ao apoio de Masseria Al Capone contra Joe Aiello e Chicago. Os Minells não gostaram do fato de Joe DeBoss se aliar ao napolitano, mas a confrontação aberta não começou. Então, em Nova York, em fevereiro de 1930, o chefe do submundo Gaetano Reina, que controlava a maior parte do lucrativo negócio no comércio de gelo, foi dado de baixa. Embora essa queda possa ter sido relacionada à competição e à esfera arruinadora, a comunidade da máfia viu isso como uma jogada de Masseria para assumir o controle do empreendimento de Reina, já que seu substituto, Joseph Pinzolo, era mais cooperativo. Com esse movimento, Joe DeBoss fez seu primeiro inimigo e Tommaso Gagliano, que mais tarde afastaria Joseph Pinzolo como chefe. Depois disso, Masseria não viu oposição imediata e considerou a eliminação de Reina um movimento bem-sucedido. Tentou ganhar influência em Detroit, onde apoiaria a Batalha Castellammarese, que em maio de 1930 derrubaria Gaspar Milazzo, cuja queda seria o gatilho para outra organização se voltar contra Masseria. Milazzo, antes de ir para Detroit, havia vivido em Nova York e fazia parte de uma família local formada por seus conterrâneos de Castellammare del Golfo, que se tornou o segundo inimigo de Joe DeBoss nesta disputa. A queda de Milazzo causou indignação entre os nova-iorquinos da Castellammare del Golfo e o chefe da família Nicolo Ciro, que não queria lutar contra a Masseria, renunciou voluntariamente para Salvatore Maranzano assumir o cargo. Maranzano era um mafioso de alto escalão na Sicília e, após se mudar para os Estados Unidos em meados da década de 1920, foi forçado a iniciar sua carreira do zero. É provável que aqui ele também quisesse alcançar alturas significativas. Portanto, para ele, a disputa com Masseria não era apenas uma maneira de vingar seus compatriotas, mas também uma chance de subir ao topo da máfia estadunidense se vencesse. Maranzano estava preparando seu primeiro ataque há cerca de um mês depois de ganhar o título de chefe. Durante esse tempo, ele teve tempo bastante para comprar equipamentos bélicos e receber novos membros na família. O primeiro alvo era Giuseppe Morello, que era o cérebro e estrategista de Masseria. Maranzano acreditava que as ações de Joe DeBoss eram dirigidas por um cardeal cinza na pessoa de Morello. E ao dar de baixa nele, a vitória seria apenas uma questão de tempo. Como mais tarde se descobriria, em certa parte ele estava certa. Em agosto de 1930, Morello seria dado de baixa em seu escritório por um sicário chamado Joseph Perriano. Um mês depois, Tommaso Gagliano acabou com a marionete de Masseria, Joe Pinzolo, e assumiu o comando da família, então assinou com Maranzano. Masseria respondeu em outubro acabando com Joe Aiello em Chicago através de Al Capone, o que, em grande parte, foi uma grande pista, pois em apenas um mês ele perderia seu aliado mais forte em Nova York e em novembro. Manfred Minell e Steve Ferrigno seriam dados de baixa e os novos líderes da família desertariam para o lado de Maranzano. Isso significava que 3 das 4 famílias de Nova York estavam contra a Masseria. Já a outra família liderada por Joe Profaci, eles permaneceram neutros e ele mesmo perdeu um homem-chave na pessoa de Morello. Um sentimento claro estava começando a surgir entre a máfia estadunidense de que ele não era mais um vencedor. Portanto, no final de 1930 e início de 1931, uma reunião foi convocada em Boston, onde o título de chefe de todos os chefes foi removido de Masseria, tornando um líder local, Gaspare Messina, seu portador temporário também nessa época. A comissão foi convocada pela primeira vez, composta por Gaspare Messina e outros, foram encarregados da missão de resolver o conflito e encerrar a disputa. Masseria já antecipava sua derrota e estava mais do que feliz em baixar as armas. Ele também ofereceu à comissão seu rebaixamento para soldado, se isso ajudasse a resolver a questão com Maranzano. Além disso, sob o pretexto de temer prisões, ele obrigou seus homens a se desarmarem, o que causou uma tempestade de indignação entre eles. Além disso, Masseria se afastou significativamente de seus homens, passando a maior parte do tempo com os guardas em sua casa. Basicamente, com essas ações,
ele simplesmente não deixou escolha aos seus subordinados. Nenhum deles queria ser dado de baixa apenas porque seu chefe havia ordenado que não se defendessem. Além disso, ao mesmo tempo, Maranzano declarou que queria a cabeça de Joe DeBoss e depois disso não iria tocar nos outros. Não é surpreendente que, nessa situação, os homens de Maceria, liderados por Charles Luciano, fizessem uma aliança com Maranzano às escondidas e acabassem com Joe DeBoss no dia 15 de abril. Em troca do fim da disputa, até não muito tempo atrás, acreditava-se que após a queda de Maceria, Maranzano estabeleceu as 5 famílias de Nova York e deu o primeiro passo na criação da moderna Cosa Nostra. Mas nesse ponto, os pesquisadores provaram que a estrutura familiar existia muito antes disso, como já falei com você antes. A própria afirmação nasceu das palavras de Valachi, que descreveu uma reunião no Bronx após a disputa onde os chefes das 5 famílias estavam representados. Na verdade, esse procedimento não foi um ponto de referência, mas apenas uma maneira de introduzir os novos membros, como Valachi, ao sistema já estabelecido. As únicas mudanças introduzidas após a disputa foram a proibição da adesão de um homem nos Estados Unidos e na Sicília ao mesmo tempo, o que era comum no passado, e a interrupção da contratação de novos membros. As famílias agora só poderiam aceitar pessoas para substituir aqueles que se aposentaram para evitar uma situação futura em que o chefe da família decidisse aumentar sua influência às custas de novos membros. Fora isso, tudo permaneceu como estava agora. Luciano assumiu o comando da família no lugar de Maceria. Frank Scalise foi substituído por Vincent Mangano após a queda de Maranzano, e Maranzano próprio foi então substituído por Lucky Luciano. Até sua queda, que tem várias razões, Maranzano ocupou o cargo de chefe de todos os chefes. A primeira razão para eliminar Maranzano foi que, após sua vitória, ele ainda vivia para novas disputas. O último chefe de todos os chefes não confiava em seus ex-adversários, e apesar de sua promessa de enterrar o machado da disputa e esquecer do passado, ele planejava eliminar geral, e sua lista de alvos incluía nomes como Al Capone, Lucky Luciano, Frank Costello, Joe Adonis, Willie Moretti, Dati Schultz e Vito Genovesi, entre outros. A segunda razão foi que Maranzano se envolveu no contrabando de roupas, onde Luciano já estava trabalhando com Louis Lepe, que na época era o contador, Luciano. Por um momento, Luciano e Maranzano apoiaram um ao outro, o que causou um conflito de interesse e poderia ter causado a queda de Luciano. No final, essas duas causas, que ocorreram quase ao mesmo tempo, se sobrepuseram e forçaram Luciano a uma nova conspiração e em setembro de 1931, o último chefe de todos os chefes, Salvatore Maranzano, foi dado de baixa em seu próprio escritório. Luciano então provou ao restante dos mafiosos a existência de uma lista de alvos, e com base nisso, seu ato foi aprovado. A abolição do título de chefe de todos os chefes e a subsequente comissão que foi criada após a remoção de Maranzano, como você provavelmente já entendeu, não foi de Luciano. Em primeiro lugar, houve formas anteriores de tomada de decisão colegiada sob os nomes de Conselho e Assembleia Geral, dos quais falamos anteriormente. Em segundo lugar, algo semelhante já foi implementado durante a disputa de Castellammarese, como também mencionei anteriormente. Ou seja, a comissão não é uma inovação revolucionária que Luciano desceu dos céus, mas apenas uma reforma de um sistema já existente que foi atualizado. A Assembleia Geral não era fácil de convocar, o Conselho tinha poderes limitados e o chefe de todos os chefes era, como a história mostrou, altamente subjetivo. É por isso que havia uma comissão composta pelos chefes das famílias mais fortes do país, que era fácil de convocar. Eles poderiam decidir qualquer assunto e consistiam em várias pessoas, o que reduzia a subjetividade das decisões. A comissão, é claro, não era um órgão governante. Era um órgão para decidir. Questões gerais e os assuntos individuais das famílias eram mantidos a portas fechadas. A primeira comissão consistia nos chefes das 5 famílias de Nova York, bem como Al Capone de Chicago, e Stefano Magadino de Buffalo. Outra questão que precisa ser discutida é o posicionamento das disputas e as quedas de Maceria e Maranzano como uma batalha de mafiosos estadunizados da nova e velha escola contra tradicionalistas. Em primeiro lugar, um dos argumentos a favor disso é a criação da comissão como uma inovação revolucionária da nova escola, o que acabamos de refutar. Em segundo lugar,
Nenhum dos participantes dos eventos que desde então os descreveram em suas biografias posicionou o conflito dessa maneira. Em terceiro lugar, não está muito claro quem deve ser considerado um tradicionalista e quem deve ser considerado um estadunizado. Se tomarmos Luciano como exemplo de um gangster americanizado, como calculamos um tradicionalista pela idade? Bem, Luciano tinha pouco mais de 30 anos quando a disputa começou, mas Joe Bonanno, que era considerado um tradicionalista, nem tinha 30 anos. Ou poderiam ser definidos por suas visões progressistas. Então, acontece que Masseria, que foi o primeiro a aceitar não-sicilianos na organização, já não é mais o tradicionalista que foi removido por Luciano. Então, acontece que esses conceitos são muito vagos e mais adequados para as manchetes do que para a vida real. Em cada membro da máfia, havia tanto a aderência tradicional às regras da organização, que originou há muitas décadas, quanto o desejo estadunidense de conduzir atividades ilegais ao longo das linhas de negócios e ganhar dinheiro. E toda essa divisão não passa de uma tentativa de enquadrá-la em uma história mais bonita. A história da máfia primitiva não se trata de um homem mudando tudo, e não se trata de uma luta entre o antigo e o novo. Por fim, trata-se de uma evolução gradual e da busca pela regulação ótima dos negócios através de erros e dezenas de líderes derrubados com o passar do tempo. Salve família! E assim chegamos ao fim da nossa viagem pela história da primeira máfia nos Estados Unidos. Giuseppe Morello e sua família deixaram um legado sombrio que ainda ecoa até os dias de hoje. Através de astúcia, voracidade, corrupção e manipulações, a família Morello pavimentou o caminho para a máfia organizada em solo estadunidense, influenciando todas as próximas gerações de mafiosos. Espero que você tenha gostado de conhecer essa fascinante e sombria história. Se você se interessou por este conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar abaixo o que mais te surpreendeu nessa história toda. Eu quero saber sua opinião. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muitas outras histórias intrigantes e repletas de mistérios para você. Lembre-se, a história está cheia de segredos esperando para serem revelados. Obrigado por assistir, até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!